Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fresh Podcast. Hoje estou muito bem acompanhada, portanto não tenho frio, apesar de eles estarem à distância, porque estamos num feriado de confinamento, portanto tem que ser. Temos então 3 convidados, hoje ultrapassámos as expectativas, não é só um, são 3. E estes convidados são muito especiais e vamos falar de uma temática que vocês também pediram muito para falar, que é sobre a dissertação. Então, vou começar aqui com as apresentações muito rápido e vou começar por ordem alfabética, que é para haver aqui alguma justiça. E vamos começar pelo homem aqui da mesa, que é o Filipe, licenciado em Ciências Empresariais e companheiro de mestrado em Gestão e Internacionalização de Empresas. O Filipe é o exemplo de descontração em pessoa, ok? Amante de gatos, isto é muito importante de dizer, e diz-se que tem uma banda com a Marta, mas já temos que falar nisso depois. A Marta Teixeira é também licenciada em Ciências Empresariais e também colega no mestrado em Gestão e Internacionalização de Empresas, adora cães e é a nova Carolina Patrocínio aqui do sítio, com tanto exercício que ela tem andado a fazer durante a quarentena, ok? Por fim, mas não menos importante, temos a Telma Mendes e adivinhem, é licenciada em Ciências Empresariais, com mestrado também em Gestão e Internacionalização de Empresas. A Telma é o exemplo de roçar a perfeição, isto é uma piada interna, mas é verdade, ok? Porque tudo o que ela se dedica, aquilo roça a perfeição, ou é perfeito, das duas uma. É das pessoas mais humildes que eu conheço e sempre pronta a ajudar toda a gente. Como podem ver, o nosso percurso dos 4 é igual, pelo menos do percurso de ensino superior, somos ambos licenciados em Ciências Empresariais e estamos então na fase de dissertação do mestrado em Gestão e Internacionalização de Empresas. E queria agradecer-vos por estarem aqui a aturar-me um sábado, obviamente, e por terem aceito o convite de falarmos um bocadinho sobre dissertação e sobre a tese e sobre o mestrado. E para começar, eu queria saber qual é que foi o principal motivo para ter ido para o mestrado de Gestão e Internacionalização de Empresas. Filipe, queres começar? Em primeiro lugar, olá a todos. Na altura que terminei a licenciatura, então começando por aí, o plano não era esse, não era o de ir para o mestrado. Pensei em terminar a licenciatura e começar no mundo do trabalho e talvez até fazer umas cadeiras específicas para outra área, na área da contabilidade. No entanto, a própria escola fez esse processo. Continua, já tive aí o som da Marta. Fez esse processo de dar a conhecer os mestrados que tinham e deram a entender que era uma boa oportunidade. E após avaliar todos os mestrados que tinham na escola, achei que era mais benéfico para mim ir por essa área, da área da internacionalização, da gestão e tudo o que incluía no curso, ao invés de me deixar por essa parte. E foi essa a minha principal motivação para seguir essa área. Boa. E tu, Telma? Olá a todos. Bem, no meu caso foi um bocadinho diferente. Eu terminei a licenciatura, sempre tive a aspiração de fazer mestrado e o plano era sempre fazer mestrado logo a seguir à licenciatura, mas eu terminei a licenciatura e achava que precisava de uma pausa. Fiz essa pausa e durante essa pausa fiz também um estágio em contabilidade. Foi durante essa pausa que também fiz o exame para a Ordem dos Contabilistas e percebi que não era bem isso que eu queria fazer para o resto da vida. Então, pareceu-me bem apurar mais um bocadinho os conhecimentos. E o mestrado em Gestão e Internacionalização na escola era aquele que me chamava mais a atenção. Foi por esse motivo que decidi candidatar-me ao mestrado em Gestão e Internacionalização. Boa. Marta, agora já podes ligar o som, eu dei-te a tirar o som. Olá a todos. O meu percurso e a minha escolha foi foi parecido com o do Filipe. Eu também não tinha a motivação de ir para o mestrado, mas pronto, devido a falar também na escola e tudo, foi feita esta proposta. E então, pronto, de todos os mestrados eu também estou com uma Telma. Este foi o que mais me chamou a atenção, até porque a área da gestão sempre foi a parte que eu mais gostei em termos de académicos e profissionais. Eu no meu caso, eu também vou responder estas perguntas porque eu ainda não respondi em nenhum episódio, portanto vou aproveitar que também vou fazer a resposta. Eu no meu caso, eu queria ir para marketing digital, acho que era esse mestrado que havia no SCAP.
Na altura não tive o melhor feedback sobre o mestrado, sou sincera, portanto se alguém estiver desse lado com esse mestrado, nada contra, que eu não conheço, mas não tive um feedback muito positivo. E pronto, uma pessoa gosta muito da STEG, não é? E 3 anos parece pouco, parece que passou muito rápido, então decidi ficar lá e de todos os mestrados tive muito boas referências de gestão e internacionalização, disseram que era o mais adequado para mim. Até porque uma das saídas é marketing internacional, portanto, não sei se na prática isto reflete-se mesmo, na minha opinião. Quer dizer, como eu fiz a dissertação na área do marketing, reflete-se, mas só por si a cadeira de marketing que tivemos acho que não era suficiente para a saída profissional. Mas pronto, isto é uma opinião minha. E pronto, basicamente também foi isso. Mais questões aqui. Vocês consideraram que no primeiro ano de mestrado tiveram bases suficientes para fazer a dissertação? Podes começar, Telma, se quiseres. Ou seja, se o primeiro ano deu bases suficientes para nós conseguirmos fazer a dissertação este ano, se fomos bem preparados para o ano que aqui vinha. É assim, na minha sincera opinião, aquele projeto interdisciplinar que nós fazemos em Geografia Económica e Métodos Quantitativos parece-me uma excelente preparação para o que aí vem, para a dissertação. E o nosso mestrado tem uma forte componente de investigação científica. Por isto, se calhar, a dizer que o mestrado tem a maior componente de investigação científica. Por isso, tendo em consideração não só esse projeto interdisciplinar, mas também todos os outros trabalhos que nós somos convidados a desenvolver ao longo do mestrado, que mais uma vez nos obrigam a procurar muito na literatura para os fundamentarmos de forma correta, parece-me que sim, que temos pelo menos ali uma boa base para depois lançarmos na dissertação. Na minha opinião. E tu, Marta, o que é que tu achas? Concordo com a Telma, essa cadeira que nós tivemos no início também nos ajudou bastante, mas também acredito que a nossa licenciatura, como também nos envolveu a parte de termos que fazer vários trabalhos académicos, também acho que nos ajudou nesse sentido, porque é muito importante essa cadeira, mas nem só, porque nós também tínhamos que ter a prática da parte da licenciatura, porque sozinhos isso acho que não ia ajudar, mas não era o suficiente. E tu, Filipe, qual é a tua opinião sobre isto? Eu concordo também com o que já foi dito anteriormente. Acho que aquela junção, aquele trabalho que nós realizamos mais elaborado, aquele artigo científico, ajuda muito no que íamos fazer no ano seguinte, mas concordo também com o que a Marta disse. Acho que quem não tivesse aqueles conhecimentos a nível de softwares que utilizamos e a nível de pesquisa, literatura, etc., que seria um bocado complicado também começar diretamente logo no primeiro semestre do primeiro ano de mestrado, começar logo assim tão impactante, mas acho que para nós já tínhamos esse fundo e essa iniciação nessas áreas, que para nós foi bastante benéfico na parte de trabalho, lá está. Na parte pessoal acho que não nos preparámos assim tanto para aquilo que ia acontecer, mas a nível académico sim, penso que sim. Assim, eu na licenciatura, por acaso, tenho uma opinião um bocadinho diferente, que é, eu concordo com a parte do software, especialmente do SPSS, que nós aprendemos na licenciatura em métodos quantitativos. Só para referir, a licenciatura que nós falamos em Ciências Empresariais e o mestrado é no Instituto Politécnico do Porto, especificamente em Felgueiras, para contextualizar só para quem não sabe. Nós na licenciatura de Ciências Empresariais temos cadeiras como métodos quantitativos que têm o software SPSS, portanto é um software de estatística que para quem faz a dissertação mais no âmbito quantitativo é super útil. Por isso, aí eu concordo totalmente. Relativamente aos trabalhos que fiz em licenciatura, eu não me lembro de ir buscar artigos científicos, eu sou muito sincera. Eu lembro-me até de uma cadeira que foi com a professora Marisa e com a professora Wanda, julgo eu, que tinha a ver com inovação, possivelmente, já não me lembro muito bem, que eu lembro-me que fui criticada, eu e quase toda a gente que fez a apresentação por causa das nossas referências bibliográficas, e já estávamos no terceiro ano da licenciatura. E eu acho que também que fomos criticados no sentido de estão a ir para o mestrado e já podiam ter aqui algumas referências bibliográficas mais concisas, mas também nunca senti que na licenciatura insistissem muito nos trabalhos para a gente ir buscar artigos científicos, pelo menos eu falo por mim, nunca senti esse puxar, enquanto que no primeiro ano de mestrado, valha-me Deus, nós começámos com uma cadeira que era uma mistura entre métodos e geografia, era uma mistura não, eram as duas cadeiras juntas, que era um artigo científico, e eu lembro-me que o professor Vítor, que era o nosso coordenador de curso, chegou e disse, peguem na base de dados, escolham variáveis e escolham o tema. E eu fiquei tipo a olhar para ele, o que é que são variáveis?
como é que eu olho para uma base de dados e escolho o meu tema do artigo? Fiquei completamente confusa. Foi possivelmente o trabalho que me deu mais dor de cabeça, não sei se vocês concordam. Até ao dia de hoje, acho que até deu mais dor de cabeça do que a dissertação agora, apesar que a dissertação também deu dor de cabeça. Mas eu na altura chorei, vocês não estão a perceber, eu chorei, porque eu estava num dia à noite, o que é preciso fazer? Isto está-me a dar tudo mal, eu não sei. Mas sim, eu também confesso que não fui muito a essas aulas, portanto, em contrário dos meus colegas que são super aplicados e foram a todas, eu no primeiro ano não estava muito virada para aí, portanto foi o que foi. Mas sim, concordo com vocês, este mestrado, até comparativamente com outros mestrados, não sei se concordam, tem muito a parte científica que outros mestrados não têm e isso preparou-nos muito para a dissertação, a podes. Outra temática que é, escolher o tema da dissertação foi muito difícil para vocês, deu-vos muita dor de cabeça. Marta, queres começar? Começas muito bem. Eu sabia. Bastante. Foi um tema bastante complexo para chegar lá. A parte que depois não me deixou tão mal foi por ter essa tal cadeira no primeiro ano do mestrado, que foi um tema que eu até gostei e que depois considerei até relevante manter, uma vez que foi um tema que eu gostei, que achava que me iria ajudar no futuro. Então sim, mas no início foi bastante complicado chegar lá. Boa. Filipe? No meu caso foi também foi um bocado complicado porque a minha perspectiva inicial não era de realizar a dissertação, eu iria fazer um projeto, projeto de estágio e para quem não está ciente, o nosso mestrado, o segundo ano começava por volta de outubro e eu em meados de dezembro o projeto foi cancelado, logo aí fiquei um bocado sem chão. E como tínhamos exatamente esse trabalho do ano anterior, a minha decisão foi também em termos de logística e de tempo, porque já estava atrasado comparativamente aos meus outros colegas, foi pegar nesse trabalho e continuar assim a continuação do mesmo. Certo. E tu, Telmo? Bem, no meu caso foi um bocadinho diferente do Filipe e da Marta. Eu só escolhi o tema no segundo semestre, se bem que ainda fiquei indecisa se devia continuar com o tema do ano anterior, mas uma vez que era um tema já bastante estudado na literatura, era muito difícil encontrar uma componente de originalidade e de valor, um contributo adicional para a literatura, então decidi ir pelo outro caminho. No meu caso, o tema foi proposto numa disciplina que nós tivemos no segundo semestre, não é? Gestão Estratégica Internacional, e apesar de ele ter sofrido algumas adaptações, o tema principal manteve-se, que era analisar a velocidade de internacionalização. Inicialmente era trabalhar com as empresas familiares, não foi possível, então depois introduzimos a vertente dos clusters. Mas sim, ficou decidido pelo menos no segundo semestre deste ano. Eu gostei do tema e continuei com ele até agora. E vamos, agora só falta mesmo a defesa, não é? Por isso, sim, sem qualquer problema. Claro que, pronto, não foi tão problemático como a Marta e o Filipe, que de facto tiveram aqui uns saltos. Mas também não ficou logo definido, tive algumas dúvidas, mas depois lá me defini. Pois, uma coisa importante que eu não referi foi que houve uma cadeira no primeiro ano que nos propuseram logo um conjunto de temáticas, ou seja, também não nos deixaram assim à sorte, ok, não têm tema nenhum, escolham aí uma coisa qualquer, falem sobre reciclagem, não sei, estou a brincar, mas obviamente não nos deixaram assim tão à mão, apesar de eu achar que as temáticas que foram apresentadas eram uma reciclagem literal de outros anos, portanto, ou seja, com isto quer dizer que foram temas que se calhar não foram escolhidos noutros anos e que passa de anos para anos e alguém há de pegar neles, quem quiser. E eu esqueci-me de perguntar qual é que eram as vossas temáticas, estamos aqui a perguntar se vocês, foi difícil escolher, mas eu não vos perguntei. Marta, qual é que é o tema da tua tese? O tema da minha tese é sobre eco-inovação. É The Drivers of Eco-Innovation in Internationalized Firms, aplicado a empresas portuguesas. Nós estamos aqui até a falar em inglês, malta. Olha aí a qualidade. E tu, Filipe, qual é que foi a temática? A Telma já nos disse. A minha temática da minha dissertação é em termos de empreendedorismo
No caso, o papel tanto dos indivíduos, em termos de características, como também do governo e a forma como ele apoia exatamente os indivíduos e como esses apoios variam dependendo do indivíduo em si, porque cada pessoa é diferente e cada um tem as suas determinadas características. Certo. Olha, Filipe, até fui a um concurso a nível de empreendedorismo que foi o JUMP, que era financiado pelo governo, julgo eu. Quer dizer, era financiado pela Câmara Municipal, mas aquilo deve estar relacionado com fundos do governo. No meu caso, a minha temática foi inovação de marketing. Também aconteceu pegar na temática que eu tinha feito do trabalho do primeiro ano, até porque já tinha um artigo feito e ele já estava publicado, eu achei, olha, isto é fixe. Mas eu gostei mesmo do tema, portanto, eu estou aqui a receber uma coisa no Zoom que é um presente do Zoom, desculpem. Ter feito esta observação, mas eu não percebi, pareceu tipo uma prenda, não sei se já vos aconteceu quando usam o Zoom, mas isto é muito giro. Pronto, então eu continuei com a temática do ano passado, que foi inovação de marketing. Acabou por ser difícil porque eu até queria outra temática, mas depois eu fiz um artigo sobre essa temática que estava relacionado com marcas de luxo. Fiz um artigo que foi alguém que propôs essa temática, fiz o artigo científico, mas depois no final não correu como eu esperava, então preferi manter a temática do primeiro ano, inovação de marketing. Ou seja, foi e não foi difícil, foi mais ou menos. Pronto, não tive as problemáticas que a Marta e o Filipe tiveram, que iam começar com um projeto e depois só em novembro ou dezembro, já não tenho bem a certeza quando é que foi, vocês tinham dito, é que tiveram que alterar para a dissertação normal, dita normal, apesar que as nossas dissertações dos 4 são feitas por artigos científicos, ou seja, não é uma dissertação típica. Com artigos científicos isto quer dizer que nós temos, imaginemos 3 artigos científicos separados e depois temos que criar um corpo de texto, uma espécie de introdução e uma conclusão desses 3 artigos. Portanto, é confuso, mas depois aquilo até, no final até pareceu meio que claro. E pronto, é assim, a escolha do tema, é assim, obviamente que se for uma universidade, eu não sei, noutros contextos de mestrado, que não dão apoio a nível de, olha, temos estes temas e podem escolher e já estão definidos, já têm os objetivos definidos, etc. Acredito que seja mais difícil. No nosso caso tivemos a sorte de ter esta unidade curricular no primeiro ano, que foi um avanço em quase todos nós, consideramos isso foi muito bom, mas caso também não tivéssemos isto, nós tínhamos outras sugestões e houve gente no nosso mestrado que escolheu. Lembro-me que houve uma colega que escolheu laços fortes e fracos, por exemplo, que também foi uma temática proposta por um professor e ela escolheu essa temática e foi. Então, vamos a mais perguntinhas, ok? Eu tenho aqui várias perguntas que fui eu que as fiz e também fizeram no Instagram, portanto está aqui uma mistura de perguntas. No final, então já nos disse que no final gostou da temática. Filipe, no final tu acabaste por gostar da temática que escolheste ou se fosse hoje fazias uma coisa totalmente diferente? Eu acabei por gostar bastante do meu tema, principalmente o segundo artigo, porque a minha tese é composta por 2 artigos diferentes. E no segundo eu faço uma abordagem mais em termos de características pessoais e de que forma é que a idade, o sexo, o género, a percepção de oportunidades, o medo de falhar, etc., como é que isso se envolve com o processo de começar então um negócio, quer a nível internacional, quer a nível apenas de começar um negócio, e gostei bastante, acabei por me, como é que eu ia te explicar, relacionar bastante com o tema e gostar, mas se pudesse voltar atrás e se não tivesse todo aquele problema de logística e tempo por causa do projeto e etc., gostaria de ter começado algo novo, ao invés de se me sentir quase mais inclinado a ter de pegar naquilo que estava feito anterior para ser mais rápido e para conseguir fazer melhor as coisas. Provavelmente teria pesquisado mais e até escolhido um tema noutra área, se calhar. Certo, sim. Acabaste por sentir um bocadinho, como estavas atrasado, um bocadinho na obrigação, um bocadinho sim. de pegar no artigo que tinhas feito no primeiro ano. Pronto, são coisas que acontecem, mas o importante é que correu tudo bem e já está entregue. E também é importante mencionar que, como também já não tinha, como já tinha passado praticamente os prazos de escolher os meus orientadores, como tinha aqueles 2 professores certos, porque foram eles que me ajudaram a fazer esse artigo, também foi mais fácil essa logística de arranjar alguém para continuar o trabalho comigo.
Certo. E tu, Marta? Tira o som. Eu também gostei bastante do meu tema, porque é um tema recente, quer dizer, bastante atual, e nas condições em que nós estamos é muito importante ter em consideração estas questões ambientais. Então achei um tema bastante interessante. Como disse o Filipe, eu também me identifiquei mais com a parte do meu segundo artigo, uma vez que eu tive que elaborar um questionário e aplicá-lo a empresas mesmo nossas, escolhidas por mim. Então eu consegui obter uns resultados diferentes daqueles que eu tinha obtido no primeiro artigo, que era uma base de dados já feita e que qualquer outra pessoa poderia obter os mesmos resultados que eu. Portanto, eu achei bastante interessante. Certo, ou seja, foi uma coisa tua, não é? Sim, no entanto, é de referir que o facto de ter uma base primária também obtenho outros problemas que vêm daí, que é preciso obter respostas e no momento na situação em que nós estamos, é muito difícil e isto deixa-nos muito, muito em baixo. Certo. Eu sei, eu reconheço, eu também fiz por questionário e fazer, portanto eu e a Marta fizemos questionário em tempo de pandemia, literalmente, estávamos confinados e com isto resultou também as empresas estarem fechadas, portanto not cool, porque obviamente que aqui a porcentagem de resposta acaba por possivelmente ser mais baixa. Sim. Mas pronto, é o que é. Telma, queres falar mais um bocadinho? Tu disseste há bocado que gostaste da temática, se fosse hoje continuavas, certo? Sim, se fosse hoje, sim. Eu gosto muito do meu tema. Portanto, o tema principal é mesmo essa velocidade de internacionalização. Foram feitos vários ensaios. O título da minha tese é mesmo Essays on Internationalization Speed, ou seja, foram feitos vários ensaios para perceber que tipo de fatores é que podem influenciar essa velocidade. Se fosse hoje, gostaria de ter tido a oportunidade de fazer uma base de dados primária. Tendo em consideração, vocês passaram por essa experiência, sabem que é difícil. E eu não passei por isso, não é? Também tive outros problemas com as bases de dados secundárias, uns problemas diferentes, mas estava muito restrita em termos de variáveis a utilizar. E uma vez que a velocidade de internacionalização é influenciada quer por fatores macro, que são contextuais, quer fatores ao nível da empresa e mesmo ao nível da gestão e do empreendedor, fazia-me falta essa base de dados primária para conseguir analisar esses 3 grandes grupos de fatores. Não foi possível, debrucei-me mais sobre os fatores relacionados com a empresa em si, que era aquilo que era permitido, que era aquilo que eu conseguia fazer com as bases de dados que estavam à minha disposição, mas sim, respondendo à sua questão, continuaria o tema, usaria o mesmo tema, mas se calhar com uma abordagem diferente. Diferente, ok. Olha, relativamente à minha temática, eu acho que eu também não mudava a temática, acho que fiz muito bem continuar, se fosse hoje e tivesse sido pela outra temática das marcas de luxo, se calhar não me identificava hoje em dia tanto com a temática, até porque eu não compro marcas de luxo, né, malta, tipo... Gostava, mas a pessoa aqui não tem money, não é? Mas sim, eu continuava com a temática, à partida não alterava. Há bocado estamos a falar em bases de dados primárias e secundárias, para quem não sabe, bases de dados primárias é as bases de dados que nós recolhemos, ou seja, através de questionário, como eu e a Marta fizemos, portanto fizemos questionário em empresas, e obviamente que foi difícil por causa daquilo que falámos, de estarmos em pandemia, etc. E a Telma e o Filipe utilizaram bases de dados secundárias, portanto são bases de dados que já existem. Temos, por exemplo, a CIS, que é uma base de dados que é sobre inovação e é europeia, portanto tem montes de respostas, julgo 7.000 e qualquer coisa. Eu e a Marta também a usámos, só que foi no primeiro artigo, e depois decidimos fazer uma base de dados primária, até para comparar resultados, porque esta base de dados de inovação europeia é de, se não me falha a memória, 2012 a 2014, o espaço temporal, e então, tendo em conta que a minha temática é tão recente e a da Marta também, fazia completamente sentido repetir, porque em 2012 ninguém sabe o que era marketing, muito menos inovação de marketing. Quer dizer, hoje em dia também não sabem, mas pelo menos já estão mais cientes da parte do marketing. Então com isto da pandemia a malta teve que... existe canais digitais, eu tenho que usá-los, senão não faço nada. Pronto, e a questão da eco-inovação também é a mesma coisa. Também confesso que até a Marta pegar na temática também não fazia a mínima ideia o que era isto. Portanto, obrigado Marta, trouxeste-me informação nova, o que é muito bom. E vamos passar para uma pergunta, esta é minha, que é, vamos desmistificar aqui um bocadinho, que é, vocês começam primeiro pela literatura ou pela parte prática? Eu tenho lá a começar assim, Filipe.
Bem, no caso do meu primeiro artigo, tal como a Patrícia já mencionou, nós estávamos tão perdidos na altura porque nos disseram para nós escolher variáveis e a partir daí escolher aquilo que íamos trabalhar. O que eu fiz foi fazer primeiro a parte prática e depois ir procurar na literatura que justificasse essa parte prática. Não façam isso porque isso é errado. Nós temos de começar primeiro pelo que a literatura nos diz e a partir daí é que vamos ver aquilo que vamos analisar, porque pode correr bem, como no meu caso correu bem e consegui arranjar a literatura para justificar aquilo, mas também podem não encontrar. No caso do segundo artigo, já um bocadinho mais de experiência, já um bocadinho mais à vontade com o assunto, comecei pela parte prática, pela parte teórica, desculpem, para ver quais as variáveis que analisar e depois, a partir disso, fui então à parte prática e tirei as minhas conclusões. Telma, e tu? Bem, eu tenho sempre que ter a exceção à regra, não é? Portanto, eu tanto nesse trabalho que toda a gente refere, o primeiro artigo, eu comecei pela literatura e só depois é que fui para a parte prática. Mas eu também tive problemas, só começar pela literatura e depois ir à parte prática, porque é-vos dito, e é bom que tenhamos esta noção, também não sei se o pessoal que está a ouvir tem esta consciência, não é? Mas normalmente quanto mais variáveis nós tivermos em escalas de Likert, ou pelo menos que sejam variáveis ordinais, melhor para a nossa análise. Se estivermos a utilizar variáveis contínuas ou então variáveis que são dummy, sim ou não, temos depois um problema com as técnicas multivariadas. E no meu caso isso aconteceu, porque a maior parte das variáveis que estavam presentes no questionário no SIC, foi o que eu utilizei também numa primeira abordagem, eram todas praticamente ou contínuas ou então dummy. Isso levantou problemas quando fui fazer a parte prática. Então tive que fazer algumas adaptações depois à literatura e depois trabalhar com os dados para tentar perceber se ia obter resultados minimamente aceitáveis, que pudessem ser reportados. Por isso, o ideal e o conceito que eu deixo é que, para estarem preparados para os problemas surgirem, porque não há modelos perfeitos, mesmo que nós façamos a nossa revisão de literatura direitinha, mesmo que façamos o questionário e fazemos a recolha de dados direitinha, nunca há um modelo perfeito, há sempre problemas. E por isso temos que estar preparados para eles e estar motivados também para os conseguirmos resolver. É difícil, ainda por cima este ano foi muito mais difícil com esta questão do isolamento e a distância social, foi muito difícil para nós, mas estejam preparados para isso. Não desanimem porque de facto os problemas surgem, sempre. Sem dúvida. E tu, Marta? Eu fiz como a Filipe, o primeiro artigo eu também comecei pela parte prática, depois foi muito complicado arranjar suporte teórico para suportar essa parte prática, porque o meu tema na altura foi a primeira vez abordada no questionário do SIS, em 2014, ou seja, era tudo muito recente, eu tinha mesmo muita dificuldade em conseguir justificar parte dessa parte prática. O meu segundo artigo, como eu já estava um bocado calejada com o primeiro, já fui pela parte da teoria e até porque para chegar ao meu questionário também tinha que ser através disso. Mas sim, inicialmente deveríamos começar pela parte teórica para não ter os riscos de chegar à parte prática, termos-la toda feita e depois não termos suporte teórico para para justificar a teoria, não é? Eu concordo totalmente. O que eu acho é que eu também comecei pela parte prática no primeiro artigo, mas porquê? Porque uma coisa é nós começámos pela parte teórica e construímos a nossa parte prática, portanto, como foi o nosso último artigo, o meu e da Marta, em que, ok, vamos pegar na teoria porque vamos ser nós a construir o questionário, então conseguimos ir buscar as variáveis. Portanto, para quem não tem ainda muito noção do que é variável, imaginem, tem um questionário, uma pergunta, a resposta a essa pergunta, isso é uma variável. Pronto, imaginemos, é isso. E então, quando vamos construir a nossa parte prática, é mais simples. Começamos pela literatura, fazemos tudo direitinho e dizemos assim, ok, é isto que diz na literatura, então, tendo em conta isto, eu vou fazer o questionário aplicado a isto. Malta, só não façam questionários de 1000 páginas, ninguém responde, ok? Apesar da literatura vai dizer que existem 50 fatores que justificam um fenómeno qualquer, não metam 50 ou mais perguntas porque a empresa não vai responder. Tá bem? E depois isso é um dos problemas de falta de resposta de muitas pessoas, porque as empresas não têm tempo para muita coisa, muito menos para estar a responder a 1000, é porque não somos só nós que enviamos questionário, sou eu, é a Marta, é a Georgina, sei lá, um monte de gente que manda questionários e eu obtive respostas a dizer, como pode compreender, nós recebemos muitos questionários de estudantes, não respondemos a todos. Pronto, e nesse caso até foi uma resposta educada, está tudo bem. O problema é quando as respostas não são educadas, mas podemos falar sobre isso mais tarde. Portanto, sim, último artigo, literatura prática.
o primeiro não, desculpem, o último. O primeiro foi prática literatura, porquê? Porque eu só tinha aquelas variáveis, ou seja, eu não podia buscar uma variável à literatura que não tinha na base de dados. Portanto, era impensável, só se eu andasse a fazer aldrabice na base de dados. É possível andar ali a somar variáveis e tal, e coisa, mas era preciso ser muito criativo para isso, eu não tinha criatividade na altura, nem sequer know-how daquilo. Portanto, eu peguei e vi quais eram as variáveis de inovação de marketing, no meu caso, porque também foi a primeira vez que entrou na CIS, naquele ano. Eu vi, ok, são estas 4, é estas 4 que eu vou falar, e acabou, porque eu não podia construí-las. Enquanto que, agora no último artigo já acrescentei lá uma variável, pronto, porque eu já tinha liberdade para isso. Obviamente tem que ser tudo justificado, malta. Vocês não têm opinião nenhuma na tese, está bem? Tem que ser tudo escrito por alguém. Foi isto que eu aprendi. Eu mesmo trabalhando na área do marketing, eu tentei lá meter uma frase minha e disseram-me logo, com que know-how é que a menina tem para meter aqui esta frase? E eu fiquei de género, eu trabalho na área, desculpem. Também não sou assim tão burrinha. Mas eu acho que não sei se vocês partilham da mesma opinião que eu, mas dissertação é tudo à base do que os outros escrevem. É ou não é? Portanto, força. Eu acho que isso também depende um bocadinho da área em que estamos, e acho que como nós estamos numa área e num curso que é tão de suporte teórico, acho que nos forçam muito a isso, mas tenho outros exemplos de amigos que fazem dissertações na área de informática ou etc, e já não lhe pedem essa necessidade de ser tudo artigos, podem utilizar sites, podem utilizar revistas, podem utilizar diversas coisas, e a parte prática deles é basicamente tudo à parte deles, porque eles programam as coisas, eles fazem as coisas da maneira deles, e portanto também acho que isso depende um bocadinho da área em que nós estamos. Mas sim, se estiverem num curso teórico e num curso que tem de ser tudo justificado. Não podem dizer que o céu é azul sem que alguém de 1970 o tenha dito, basicamente. Pois, eu por acaso não tenho muita noção de mestrados, mas como o de engenharia não tenho. Eu obviamente estava a falar da nossa experiência. A nossa experiência a nível de gestão é esta. Tem que haver alguém que disse alguma coisa. Até pode ser a mesma coisa que tu disseste, até por uma opinião tua. Por exemplo, eu tenho o meu namorado fez na área da gestão de projetos. É a mesma coisa também que nós. Só que ele queria dizer algumas coisas, mas depois ia arranjar alguém que disse o mesmo. Mas na realidade eram coisas que ele disse. Só que para aquilo está tudo justificadinho e não poderem pegar por algum lado, porque depois eu já vi algumas defesas de dissertação que dizia, ai menina, não foi você que disse isto, por favor, para não chegarem à defesa e ter umas surpresas destas. Eu acho que vou ter, porque eu dei a minha opinião, na conclusão especialmente e na discussão, eu dei a minha opinião, portanto... mas eu acho que isso são os locais onde tu podes dar efetivamente a tua opinião numa dissertação, não é? São conclusões tuas, é uma discussão, a discussão obviamente também tem que ir buscar artigos científicos para discutir com os resultados que te deram, mas conclusões e assim é o sítio onde podemos colocar as nossas observações. Ok, pronto, já sabemos, o ideal é começar pela teoria e passar para a prática. Pronto, caso tenham uma base de dados que não é vossa, olha, tem que arranjar ali uma estratégia para usar aquilo que tem, porque isto funciona assim, não há hipótese. Mais coisas. Esta aqui é mais profunda, acho que vai demorar mais tempo esta pergunta, que é, quais foram as maiores dificuldades que tivemos na dissertação? Queres começar, Telma? E tu estás a pensar. Bem, realmente estava aqui a pensar. Dificuldades. Uma dificuldade minha é, eu leio muito e escrevo muito, então eu tenho que aprender a ser mais seletiva. Pronto, eu aconselho a colocarem um critério de paragem quando começarem a fazer a revisão de literatura, que eu tive uma grande dificuldade em fazer isso. Eu fui lendo e à medida que ia lendo parecia-me tudo cada vez mais importante, então eu tive uma grande dificuldade de resumir a informação em termos de revisão de literatura. Essa provavelmente foi a minha maior dificuldade. Eu andei com documentos do Word, eu andei com documentos de Excel, eu cheguei a uma altura que já não sabia o que havia de fazer para resumir tanta informação, parecia-me tudo muito importante. Essa se calhar foi a minha maior dificuldade, sem dúvida, a parte da literatura, o facto de ler muito e saber que tínhamos essa necessidade de justificar tudo tinha que estar devidamente fundamentado, saber que isso era importante. Cheguei a uma altura que já não sabia muito bem o que é que eu poderia cortar e aquilo que eu poderia incluir, porque parecia-me tudo importante. Houve uma altura que eu tive mesmo que me distanciar um bocadinho e respirar novos ares, porque não estava a conseguir, honestamente. Calma, diz às pessoas aqui quantas referências tens na tese ao todo. Mais ou menos, sim. Não faço a mínima ideia, mas tenho imensas.
Eu não sei, sinceramente não sei. Mas tenho uma quantidade de referências absurdas. Isso eu sei. Para quem nos está a ouvir referências e ainda não esteja a fazer dissertação ou esteja para começar, referências aos autores que a gente vai buscar e os artigos científicos. E como a Telma estava-nos a dizer que teve dificuldade em sintetizar a informação e de parar de pesquisar, por isso é que eu lhe estava a perguntar qual era o número de referências que ela... Não vos consigo dizer, não sei. Nunca fiz, mas são muitas. E eu sei que são muitas por esta dificuldade de ler, de saber quando tenho que parar. A minha maior dificuldade foi essa. E diz-me uma coisa, quando é que tu paraste de pesquisar? Mais ou menos a nível de tempo, portanto, a tese começa mais ou menos de outubro e agora estamos em novembro? Em novembro. Mais ou menos um ano, não é? Sim. Quando é que tu paraste de pesquisar literatura? Em outubro deste ano. É um exagero. Eu, enquanto não entreguei a minha dissertação, eu andava sempre a mexer nela. E é um erro, certo? Por isso é que eu estou a dizer, é um erro, isto é um erro. Ou seja, nós temos mesmo que definir... a minha maior dificuldade foi esta, ou seja, tens que relaxar e tens que perceber que não há trabalhos perfeitos, e se não há trabalhos perfeitos, chega uma altura que tu tens que avançar para outra etapa. E essa foi sem dúvida a minha maior dor de cabeça. Por isso é que eu digo, andei sempre a ler até ao fim. Foi um grande alívio para mim entregar e submeter a dissertação, porque eu aí cheguei à conclusão que, ou seja, ela está submetida, não posso mexer mais nela. Pronto, terminou. Podes enviar. Se ainda não tivesse entregado, eu nada vai mexer nela. Por isso, para mim, foi um grande alívio, foi um pouquinho em cima. A mim disseram-me que até à defesa podes levar um caderno um caderno de alterações. Esqueci que eles chamam. Pois, sim, porque depois acho que também nos perguntam se nós faríamos alguma coisa diferente. Não sei se é sempre em todas as defesas, mas é uma pergunta frequente. Sim. Agora, neste momento nem sei muito bem se fazia. Se calhar a parte de ler, sim, fazia diferente. Não é? Começava logo a tentar ser o mais seletiva possível. Mesmo assim, ainda é um exercício difícil de fazer. Eu tenho essa dificuldade. Vocês vão se rir, mas eu já tenho uma coisa no meu caderno de alterações para levar para a defesa, que é... Aqui a Patrícia fez tudo em inglês, né? E agora a fazer a apresentação nós vamos encontrando coisinhas. O que é que eu encontrei? Na minha capa, o nome dos meus orientadores está o nome e no meio, em vez de ser and, está I. Ou seja, isto passou-me totalmente, isto é ridículo e eu vou levar isto. Um caderno de alteração. É um preciosismo, é um pormenor, veja, é um detalhe. Que exagero, mas sério que isto passou-me? É isso que eu digo, nós depois estamos tão dentro do trabalho que depois lemos e os erros começam-nos a passar completamente ao lado, que nós não conseguimos detectá-los. Eu acho que se voltasse a pegar na minha dissertação e a lê-la outra vez, se calhar ia descobrir alguma gralha. Quase que tenho 100% de certeza, arrisco-me a dizer. Eu ainda ando a lê-la para vocês verem o meu cúmulo. Eu acho que estou a fazer barulho, desculpem. Acho que sou eu. Marta, qual foi as tuas maiores dificuldades? Não precisa ser só uma, pode ser várias, não é? Fazer a dissertação. Sim, primeiro de tudo é manter uma rotina. Isto é um trabalho que nós temos que fazer em casa, ou seja, nós temos que estipular objetivos, porque senão nós não vamos conseguir cumprir, porque depois dizemos sempre amanhã eu faço, mas depois chega o amanhã e nós tornamos outra vez, depois eu faço. Depois, mesmo colocar em prática na dissertação, para mim, como o meu tema é muito recente, foi muito difícil eu encontrar artigos. Portanto, todos os artigos que eu encontrava tinham que ser recentes, não é? Mas era muito complicado, porque o meu tema é realmente muito recente. Até porque eu, no meu primeiro artigo, eu tive uma dificuldade enorme em conseguir justificar, por exemplo, os fatores que levam as empresas a adotar eco-inovações, e agora, no meu caso, eu tenho uma dificuldade enorme em relacionar a internacionalização com a eco-inovação, que é um dos gaps da minha dissertação, porque existem mesmo poucos artigos que fazem esta relação, mas que para mim era muito interessante, uma vez que o próprio do meu mestrado é sobre internacionalização. Claro. E isso é muito curioso, que é, nós temos que arranjar temas originais, esta é uma questão da tese, dissertações gerais, né? Temos que nos destacar de alguma forma, mas depois é como a Marta está a dizer, isto é um gap, por isso é que eu vou estudar isto, mas não tenho literatura para justificar isto. Exato, é mesmo muito complicado. E depois não podemos perder o foco, porque depois tudo nos corre mal na altura. Para nós aquilo é tipo um bicho de 7 cabeças, nós não conseguimos resolver, porque é um problema que nós temos mesmo que saber lidar. E tu acabaste por contornar isso, acabaste por ter menos referências ou acabaste por ir buscar referências que não são tão diretas ao tema? Como é que tu acabaste por contornar essa questão?
Sim, depois eu consegui arranjar algumas referências, ainda tenho bastantes referências, uma vez que eu não me baseei apenas a 2 variáveis. Eu tenho bastantes variáveis, então eu consegui arranjar referências porque não estou apenas num tema. Por Claro. exemplo, o meu segundo artigo relaciona 4 variáveis em si. Então só o facto de eu ter essas 4 variáveis já consigo ir buscar mais literatura. Que, por exemplo, existem muita informação sobre a performance da empresa. Então eu relaciono, como a ecoinovação e a internacionalização fazem parte das empresas também, eu achei por interessante colocar essa variável na minha dissertação. Então pronto, aí já consegui justificar um pouco mais o tema. Claro, depois andamos a tentar arranjar estratégias, né? Para contornar aqui a situação. E tu, Filipe, quais foram assim as maiores dificuldades que sentiste? Em termos de elaboração da tese, foi em termos práticos, porque na altura eu ia usar um certo software que andei uns 3 meses à volta daquilo e após 3 meses de trabalhos, muitos tutoriais em chinês no YouTube, cheguei à conclusão, junto com os meus coordenadores, que as variáveis que nós tínhamos não eram possíveis para utilizar naquele formato. E então foi essa a minha maior dificuldade em termos de elaboração de tese. Mas, ao contrário do que as minhas colegas mencionaram, as minhas amigas, não acho que as minhas dificuldades foram tanto na elaboração, foram mais pessoais. Porque, em primeiro lugar, o ano da tese eu acho que é um ano muito solitário, principalmente para quem não trabalha, porque uma pessoa não vai à escola, e este ano com o Covid ainda é pior, porque nós tínhamos planeado os 4 ir para a escola estudando ao longo do ano e fazendo a tese juntos, e com isto tudo que aconteceu acabou por não ser possível. Passa-se muito tempo em casa, passa-se muito tempo sozinho, passa-se muito tempo à frente do computador, e eu acho que isso é um bocado complicado em termos mentais. Acho que tem de haver uma gestão bastante, uma grande gestão para nos conseguirmos manter focados, e depois vemos o nosso colega já avançou isto e o outro colega já publicou aquilo, e isso tudo, e isso também nos mexe psicologicamente, porque nós ficamos felizes pelos outros, como é óbvio, mas ao mesmo tempo estamos a pensar porque é que eu estou atrasado, ou porque é que eu ainda não fiz isto, porque é que eu ainda não consegui. E outro grande problema que obtive foi um bocado em termos de comunicação, porque mais uma vez este ano do Covid foi muito complicado, e mesmo a comunicação com os coordenadores também foi dificultada por isso, porque para eles também foi muito complicado. Nós temos de ter noção que os nossos professores tiveram uma adaptação muito brusca em termos de aulas, em termos de vida por completo. E então eu acho que foi mais problemático e mais difícil para mim gerir essa parte pessoal do que o trabalho em si, porque o trabalho, e tal como eu já mencionei, também o meu tema é sobre empreendedorismo, e existe uma enormidade gigante de literatura nessa área, e portanto eu acho que às vezes não se menciona muito isso, e acho que é muito importante também falar sobre essa parte pessoal, porque é um ano muito complicado, e se tiverem a oportunidade de, como nós, os 4 sempre mantivemos, manter contactos com os vossos amigos, se não perceberem alguma coisa, se calhar se os vossos professores não nos conseguem responder tão rápido, perguntarem aos vossos colegas, pedirem se alguém vos pode ajudar, e acho que nessa medida se torna tudo mais fácil. E, como eu digo, se não tivesse tanto o apoio, se não tivéssemos o apoio entre os 4, acho que teria sido um ano muito mais complicado e mais difícil. Eu concordo totalmente. Eu também dividiria isto de dificuldades a dificuldade em si da dissertação, ou seja, do trabalho em si, e no meu caso a dificuldade foi, eu fiz 3 artigos científicos, a dificuldade foi, como a temática era sempre a mesma, e eu tinha sempre ali uma componente de literatura, que era inovação de marketing, eu não podia escapar daquilo. Os fatores podiam mudar e eu aí conseguia nova literatura, mas a parte da inovação de marketing era sempre a mesma, e tal como a Marta, não é um tema mega explorado, porque é um tema recente, só em 2014 é que entrou na CIS, portanto só a partir de 2014 mais ou menos é que se começou a ver estudos, porque já tinha uma base de dados e etc. E a definição de inovação de marketing também surgiu no Manual de Oslo de 2015 ou 2014, 2005, desculpem, não é 2014, surgiu no Manual de Oslo de 2005, mas só depois foi aplicado na CIS de 2014. Portanto, arranjar literatura sempre com a mesma coisa foi chato. 3 artigos científicos, andei ali a repetir autores, pronto, é o que é, com umas coisas diferentes, como dizia, mas andei ali a repetir os mesmos, porque são os principais. Eu até sei o nome agora deles de cor, isto é ridículo. É uma gaja chamada Medrano, eu não sei quem ela é, mas ela validou-me o meu questionário e disse que estava fixe, portanto, mas até hoje não sei quem é que ela é.
mas já sei de cor quais são os meus autores. É uma também portuguesa, portanto, estão a ver, é uma Moreira, e depois os autores vêm sempre com os apelidos, malta, está bem? Se virem Monteiro, citem, sou eu, à partida. Monteiro 2019, está bem? Pronto, a nível da dissertação foi isso, andar a repetir literatura, foi a cena das respostas, apesar que eu tive muitas respostas, eu não me posso queixar disso, eu estou aqui a falar ingratamente, porque eu tive respostas e consegui chegar ao número que é minimamente aceitável, dizem eles, da amostra, portanto, acho que é 300, acho que era isto que nos diziam, não tenho bem a certeza, acho que era mais ou menos 300, que é uma amostra já muito boa, mas obviamente que com questionários, não esperem se calhar ter 300, podem ter menos e é ok. Nós temos uma professora que está a fazer doutoramento que teve 90 e qualquer coisa, portanto, é uma coisa natural. Eu tive 102. Boa. Por isso. Yeah. Cheguei ao limite, mas pronto. Não, está. Para fazer também, a Marta fez as equações estruturais. Deve ter. Tu tiveste o número da amostra suficiente para fazê-las. Sim. Precisava no mínimo 100, acho que era isso. Tiveste 102. E consegui, sim. Pronto, eu tive 400, mas eu fui muito chata, malta. Eu mandei a muita gente, eu não tinha as restrições que a Marta tinha a nível de enviar, porque a Marta tinha restrições de empresas por setor, por tamanho, acho que é por tamanho também, Marta? Não, era só por setor, era que ser internacionalizadas apenas. Pois, ok. Ou seja, ela tinha restrições, por isso é que também não conseguiu enviar tantos questionários, logo consequentemente não consegue também ter tantas respostas. Eu não tinha essa limitação, porque eu precisava mesmo de estudar o tamanho, o setor, portanto, por mim foi mais fácil nesse sentido. Eu consegui mais ou menos, foram 405 respostas mais ou menos, portanto, foi uma amostra minimamente fixe, ok? Fiz mal gravíssimo, mas espero que a minha arguente não ouça isto, porque eu andei a somar base de dados, porque eu fiz 2 bases de dados em momentos diferentes. As perguntas são as mesmas, ok pessoal, não se preocupem, não foi assim uma aldrabice tão má, mas eu fiz uma primeira recolha no tempo de quarentena e depois fiz uma recolha mais recente onde tive 100 e juntei as respostas, mas não há assim uma aldrabice tão grande, mas ficou uma amostra maiorzinha. Pronto, a nível do trabalho foi isto, e também tive o problema da Telma, que é, eu escrevi muita literatura. O que é que acontece? Eu agora quero publicar um artigo para uma revista que... o limite de páginas, já fui buscar uma revista em que tinha limite de páginas grande, 50, ok? Só que eu depois fiz ali uma conversão para os tamanhos que a revista queria, que a revista queria o tamanho 12 com espaçamento de 2, vocês não estão a perceber o que é espaçamento de 2 num trabalho. É tipo 3 frases por página, é ridículo. E eu tinha, o artigo em si tinha 60 páginas, passou para 100, com esta história de andar a aumentar tamanhos, não sei o quê. Então, eu tenho limite de 50, portanto eu tive que reduzir para metade, o que significou que tive que apagar quase o artigo todo. Ficou a parte prática e pouco mais, malta. Isto é ridículo, mas é uma realidade de quem está a fazer dissertação e depois mete-se nesta cena de publicar artigos, que eu sei que não é toda a gente que o faz, mas que se metem a apresentar artigos e publicá-los, e depois temos estas dificuldades, que é adaptar àquilo que a revista quer. Portanto, essa também foi uma dificuldade. Armei-me esperta no terceiro artigo, achei que aquilo era a dissertação só, e pronto, foi isso. Depois, aqui uma componente mais de pessoal, de gestão pessoal da tese foi muito difícil. Trabalho 8 horas, a fazer a tese no meio disto tudo, que é, chegas no final do dia, para quem é trabalhador estudante, e é normal que está cansado. E eu antes não trabalhava 8 horas, mas eu já sentia isso, porque trabalhava noutras coisas e estava cansada à mesma, portanto, trabalhar 8 horas depois do jantar eu queria era ir dormir uma cestinha e ver uma série. Mas não, a malta, depois de 8 horas de trabalho, vai trabalhar mais, que é isto que é assim. Então, pronto, é assim, tudo é possível fazer, a trabalhar, a não trabalhar, tudo é possível fazer, basta é ter vontade. E eu acho que o que me motivou foi manter a comunicação entre nós os 4, porque se eu estivesse a fazer isto sozinha, eu não sei, se eu não tivesse mais ninguém, nem nós os 4, nem o meu namorado estava a fazer tese, nem outros amigos estavam a fazer tese, sozinha eu não sei se não tinha desistido, porque não tem, ou seja, não temos ninguém para ter um ponto de comparação, um ponto de comparação positivo, não negativo, um ponto de comparação positivo, e saber que, sei lá, a Marta já está avançada nisto, ou o Filipe já está a fazer aquilo, ou a Telma já fez aquilo,
era um fator de motivação positiva, porque era de género, eu acho que estou um bocadinho mais atrasada, vou dar aqui um bocadinho mais o litro em comparação a eles. Pronto, isso foi mega positivo. A gestão pessoal, eu acabei por fazer umas estratégias, definir uns dias, resultou durante o mês, depois no outro mês já não resultava, mas depois a gente voltava, mas lá se ia fazendo, e lá se fez, né? Tipo, também não conseguimos arranjar um método que seja perfeito o tempo todo, vamos falhar algum dia, não há hipótese. Eu sei que defini uns dias por semana e cumpri-os mais ou menos durante algum tempo, depois foi aquilo que eu disse, não os cumpria porque estava mais cansada, mas depois voltava e pá, consistência, acho que é o principal aqui. Depois também houve aqui a história mais, portanto, dificuldade aqui mais a nível organizacional, porque ninguém estava à espera que viesse uma pandemia, portanto os próprios orientadores tiveram que adaptar-se à realidade, houve uma alta que teve que ter formações a nível de ferramentas digitais, passámos a não ter que ter a comunicação que tínhamos na universidade, que era mais direta, portanto eu tinha uma dúvida, chegava à escola, procurava pelo professor e ficava ali arrumado, não, andava a juntar dúvidas para depois ter uma reunião por Skype para esclarecer. Portanto, e podia estar ali empancada durante algum tempo, eu sei que fiquei empancada durante algum tempo ali com uma questão do SPSS, que tive que esperar até ter uma reunião com os professores, a Marta acredito que deve ter acontecido o mesmo, e andámos nisso. Obviamente também houve questões, pronto, lá está, eles também não estavam preparados para isto, portanto provavelmente o apoio não foi o mesmo que seria que se calhar se fosse presencialmente, o apoio dos orientadores, apesar disso eu não tenho assim grandes queixas, mas sei que se calhar se fosse noutro contexto o apoio seria melhor. Pronto, e depois também acho que a nível organizacional da própria universidade, eu aí vou ser um bocadinho crítica, que é, acabam por esquecer que existem alunos de mestrado, porque de mestrado em tese, acabam por esquecer porque eles na realidade não vão à escola, estão ali a fazer um trabalho solitário durante um ano inteiro. Ok que existe o Stag Master, para quem não sabe nós temos uma apresentação em março, onde apresentamos mais ou menos o que vamos fazer para a tese, uma espécie de artigo científico, e isso é bom porque, ok, a malta de mestrado existe, estamos aqui e estamos a trabalhar e chama pessoas fora e também nos obriga a ter alguma coisa preparada para apresentar no Master. Também não sei se não tivesse isto aqui no meio, se nos mantinha a motivação, se calhar atrasávamos mais ainda para o final, mas pronto. E obviamente que a nível organizacional esqueci-se um bocadinho aqui dos alunos de mestrado de dissertação e depois se calhar a comunicação a nível especialmente de procedimentos, porque para quem não sabe entregar a tese, eu também não sabia, é um filme, ok? Tem montes de procedimentos, é tipo what the fuck, desculpem a expressão, mas tipo, tanto procedimento, é mandar um requerimento não sei aonde para defender, é inscrever não sei aonde para conseguir defender, é enviar um artigo, é enviar, olhem, enfim. É muita coisa, muito procedimento, que se calhar, assim, nós na parte interna da escola tem lá explicado, nos serviços internos, mais ou menos, como é que é feita a dissertação, apesar que eu acho que não é assim tão acessível para toda a gente, podia estar, por exemplo, no Moodle, não sei, I don't know, um sítio se calhar mais acessível com todos os passinhos, e acho que é nisso que, na minha opinião, falhou, e pode se tornar mais confuso para os alunos, que é, nós não sabemos todos os procedimentos. Obviamente que o coordenador do curso enviou-nos um e-mail com os procedimentos, mas se calhar faltou ali um procedimento ou outro, porque são muitos. Então, ou seja, a minha dica aqui no fundo é, afinal, entregar a tese não é assim tão fácil, não é só fazer o trabalho e no dia entregar. Portanto, também há aqui depois um processo aí, que eu não falei, de os orientadores lerem com antecedência a tese. Portanto, se vocês têm no dia 15 para entregar, se calhar têm que entregar ao orientador um mês antes, não sei. Eu não o fiz, né? Mas isso são outros 500. Mas elas tiveram tempo de ler a minha dissertação, isso é importante. Mas pronto, porquê? E houve aqui outra questão que eu também considero que foi uma maior dificuldade para mim, que foi, houve aqui adiamentos de datas, tendo em conta a pandemia, acabaram por adiar a data da entrega para janeiro, só que foi avisado em cima da hora, e uma pessoa que está a trabalhar, que tira dias de férias de propósito para entregar num dia, faz um sacrifício enorme para entregar naquele dia, porque era naquele dia supostamente que estava marcado, para um dia antes dizerem, olha malta, isto está adiado para janeiro. Na realidade não foi assim, primeiro adiou para dia 18, depois adiou para dia 25 e depois é que adiou para janeiro. Pronto, é assim, obviamente que isto foram tudo entraves que ocorreram a mim e a outros colegas, e que se calhar num contexto normal sem pandemia, se calhar não acontecia. Pronto. Obviamente que também temos que contextualizar aqui que
houve todo um âmbito e todo um contexto diferente do que existia. E se calhar para o ano os métodos vão estar muito diferentes e vão estar com procedimentos muito melhores. Esperamos nós. Também é com os erros que a gente aprende. Eu hoje fiz essa dissertação outra vez, que não vou fazer, esqueçam isso. Fazia totalmente diferente, com muito mais calma, é outra fase, não é? Nós aprendemos com os erros e é isso. Pronto, eu estou aqui a falar há muito tempo. Vamos passar para a próxima pergunta. Estou aqui a falar há muito tempo. É assim, nós 4 participámos em apresentações científicas, portanto, no contexto de... Eu estou-me a esquecer assim o termo. Não são apresentações científicas, são conferências científicas. Eu não sei se é igual para todas as universidades, mas eu gostava de saber o que é que vocês acharam que as conferências e as apresentações que tivemos ao longo do tempo, pelo menos nós 4 tivemos, o que é que isso contribuiu de forma positiva ou não positiva para fazer a dissertação. Filipe, queres começar? Eu acho que foi das partes mais interessantes ao longo deste último ano, principalmente naquelas que são fora de Portugal, porque nos obriga a apresentar em inglês, em primeiro lugar, o que é um ótimo treino, mesmo para nós. E outra coisa que nos ajuda muito é para quem como eu, que é uma pessoa assim mais introvertida e etc., ajuda muito a preparar para a apresentação da tese. Porque o que é que vocês estão a fazer? Vocês estão ali a apresentar uma parte da vossa tese. Não toda, porque aquelas apresentações são mínimas e só podem apresentar uma parte, mas aquilo já vos prepara, mesmo na elaboração de PowerPoint, na forma como vão falar, na esquematizar as coisas, etc. Acho que é muito importante ajudar nisso. Tivemos uma coisa que foi a favor e outra contra, que foi, por causa desta pandemia, não pudemos viajar se quiséssemos ir, porque, por exemplo, eu fui a uma conferência no Dubai, se me perguntassem se eu queria ir, eu não dizia que não é? E por outro lado, também facilitou porque, lá está, o não ter de ir, também para quem não pode, não tem a monetarização necessária e esses recursos, também é mais fácil, porque este ano nós podemos nos inscrever, eu fui a 5 conferências e se calhar se não existisse esta situação toda, não era tão fácil, já não conseguiria ir a tantas. Mas eu acho que sim, acho que as duas principais coisas positivas é melhorarem a vossa vontade a apresentar algo que é vosso e algo que também é importante, porque nós começamos a achar, ok, porque vocês têm de enviar um resumo primeiro à conferência para ela o aceitar, e então também é importante, e vocês ficam a pensar, ok, se essa conferência aceitou, se eles querem ouvir o que eu tenho a dizer, é porque o meu trabalho também é válido, também é interessante. E então a parte do inglês também acho que ajudou bastante a melhorar essa parte. Sem dúvida. E tu, Telma, qual é your opinions about this? A minha opinião vai muito em contra o que o Filipe disse, e é verdade. É uma experiência muito boa para nós, em termos de reconhecimento do trabalho, porque a partir do momento em que aceitam o artigo é porque de facto ele tem algum valor, tem alguma coisa, tem alguma componente inovadora que de facto faz sentido ser apresentada, funciona como um fator de motivação, não é? Para nós, para continuarmos o nosso trabalho. E também a questão de o facto de termos que utilizar o inglês, normalmente estas conferências são de âmbito internacional, por isso o inglês é a língua que é adotada, não é? Por isso também nos ajuda, quer em termos dessa língua, não é? Começarmos a ganhar mais à vontade, que é importante, não é? Sobretudo quando estamos a falar da vertente da gestão e da internacionalização de empresas. E também não só por aí, também por todo o outro à vontade que nós conseguimos ir adquirindo com a componente da apresentação, mesmo que essa apresentação não seja presencial, tenha sido online, não é? Mas sim, acho que sim. As duas maiores vantagens, eu concordo com o Filipe, que é mesmo essa à vontade que nos dá, para nós conseguirmos começar, mesmo em termos de comunicação, não é? Com as pessoas que estão do outro lado, e também o feedback que nós vamos recebendo relativamente ao nosso trabalho. Por vezes vão-nos fazendo perguntas que nós, se calhar, às vezes até nem tínhamos pensado muito naquele pormenor e depois obriga-nos a refletir um bocadinho sobre isso. Acho que sim, é uma experiência extremamente enriquecedora e que eu aconselho a quem tiver essa oportunidade de participar. E tu, Marta? Eu concordo com o que já foi dito. Pelo menos no meu caso, eu sou uma pessoa que fica muito nervosa com as apresentações, principalmente apresentações em inglês, mas que vai-me ajudar a libertar um bocadinho esse stress todo, uma vez que, neste caso, que não era presencial,
ok, nós podemos estar no conforto da nossa casa, apesar dos nervos serem igualmente, se manifestarem na mesma, é uma forma também de nós conseguirmos libertar-nos um pouco mais, e então para mim ajudou-me imenso em termos de inglês e tudo. Depois outra questão é o facto de que nós estamos a apresentar uma coisa nossa e as perguntas que nos vão fazer provavelmente vão nos ajudar a melhorar o nosso trabalho, porque podem ser perguntas em que nós não estávamos à espera daquilo e até nos apresentam questões relacionadas com melhoria, não é? Até nos propõem coisas que nos vão ajudar a melhorar a nossa dissertação. Por isso, sim, é uma forma também de nós mostrarmos que aquilo que nós estamos a fazer tem valor para as pessoas, não é? Porque elas aceitam o nosso trabalho, e também é uma forma de nós nos prepararmos para a apresentação da tese, porque é mais uma apresentação, é mais uma forma de nós nos prepararmos para aquilo que temos que apresentar no final. Eu pegando nessa questão do feedback que vocês falaram, eu, por exemplo, incluí em propostas futuras. Por acaso foi em propostas futuras, não precisei de fazer alteração, mas incluí em investigação futura muitos do feedback que me deram. Assim, o feedback foi relevante, mas fugia um bocadinho daquilo que eu já estava a fazer. Portanto, eu lembro-me que disseram, olha, estuda individualmente cada ponto da inovação de marketing, porque a inovação de marketing tem 4 pontos, neste caso, no meu caso vai ter 5, mas estuda individualmente em vez de ser num todo. E ok, isso é interessante, mas é para uma investigação futura. Neste contexto, e como o trabalho já vai, não vou fazer, mas eu lembro-me desta sugestão e incluí-o em investigação futura. Como, por exemplo, houve uma revista que me disse, também devias ter aqui uma análise qualitativa, poderá ser interessante. E eu disse, ok, é interessante, mas já tenho para aí umas 5 análises estatísticas na minha tese. Ainda a análise qualitativa, isto deixa de ser uma tese de mestrado, passa a ser uma tese de doutoramento. Eu tenho lá tempo para chegar um dia que eu queira. Então, investigação futura. Pronto. Assim, também tive a questão de, eu não contei isto, né? A minha tese ia ser ibérica. Portanto, há uma coisa muito interessante nas dissertações, é que nós achamos ao início que isto vai ser a Nárnia, a nossa dissertação, portanto, só magia, só coisas espetaculares, vamos conseguir tudo, somos os maiores da nossa aldeia, e depois realidade, o resultado final, nada de empresas espanholas, né? A Patrícia conseguiu 0 com isto da pandemia, eu ainda enviei, mas consegui 0 respostas. Isto é que é conseguir com sucesso uma coisa, que é conseguir 0. Portanto, nós idealizamos uma coisa que podem ter a consciência que pode não se vir a realizar, e maioritariamente das vezes não conseguimos concretizar tudo o que tínhamos pensado e não conseguimos. Mas relativamente às questões das apresentações em conferências, não sei o quê, eu ainda consegui ir em 2019 a uma presencial. Eu estava cheia de nervos, porque aquilo, pronto, enfim. E depois fiquei muito chocada, porque para quem não tem noção, os preços para ir a estas conferências não são nada baratos. Portanto, vocês vão dar à revista uma coisa vossa, uma coisa que vocês fizeram, um trabalho vosso, mas vocês é que têm que pagar por isso, não é ao contrário. Eu, por acaso, no início achava que era ao contrário, que eles é que me tinham de pagar para publicar. Mas disseram, não, Patrícia, tens que pagar 300 euros ou mais, pronto, mas em média 300 geralmente, para publicar numa revista e ir apresentar. E eu fiquei chocada, porque o valor é muito alto. Nós temos apoios da universidade para isto, portanto a universidade tem o CICESI e o CICESI tem um fundo para este tipo de coisas para ajudar os estudantes, o que é ótimo, porque se não sei qual é o vosso caso, mas se estivermos numa universidade em que não haja esses fundos, é muito difícil um estudante andar assim em apresentações à torta e à direita a pagar 300 euros, está bem? Portanto, obviamente que a universidade onde vocês estão tem que ter este tipo de apoio e de ajuda e também incentivar os estudantes a isso, porque nem todas as universidades incentivam os estudantes à investigação. Portanto, aliás, dentro da nossa universidade, nem todos os mestrados incentivam a investigação. Portanto, eu estou aqui a falar de uma realidade nossa, do mestrado em Gestão e Internacionalização em Felgueiras, mas eu sei que dentro da nossa universidade não existem mestrados com este apelo à investigação, nem este apelo a ir a conferências científicas. Aliás, até são menos os que têm este incentivo do que os que não têm. São muito mais os que não têm incentivo à apresentação. O que é que eu acho com isto? É que é super positivo. Eu, se não tivesse estas coisas de ter que fazer um artigo, sei lá, para junho ou julho, como eu tinha que fazer para uma das conferências,
eu estava super atrasada, porque obrigou-me, por exemplo, no de julho, a dar à perna para tirar alguma coisa para apresentar em julho. Sim, porque eu fui daquela que enviou uma proposta de um abstrato, portanto, de um resumo, sem ter o artigo feito. Portanto, ele teve que aparecer naquele dia feito, e apareceu, ainda bem que eu me propus a isto, porque foi assim que eu dei à perna e consegui entregar a tese, porque senão tinha sido descalabro. Coisas positivas, então é isso, é o feedback. Portanto, vocês recebem feedback, quer quando submetem o artigo para publicação, vai haver pessoas que vão reler o artigo e vão dizer, ou uma classificação, há casos em que deram classificações, ou então vão dizer, olha, preciso mudar isto e aquilo. Ok. Outra coisa, publicar um artigo científico demora algum tempo, apesar de o meu primeiro estar publicado e foi em poucos meses, foi uma exceção, porque geralmente pode demorar um ano ou mais, não se sabe bem, a ser publicado. Portanto, relativamente às conferências, esta cena do falar inglês é espetacular, porque, e não é só falar inglês, é que é falar inglês, termos científicos em inglês, ou seja, estás a apresentar uma coisa científica com muitas coisas a nível quantitativas, por exemplo, no nosso caso, e isto em inglês os termos não são assim tão fixes quanto isso, portanto, nem é uma apresentação mega descontraída, é uma apresentação científica. O que é que eu achei? Por exemplo, na primeira apresentação que eu fui presencialmente, achei que o valor foi absurdo, nem sequer tinha um coffee break em condições, né? Quer dizer, paguei 300 euros e tinha umas bolachitas, fiquei triste, que eu pensei ao menos vou ter aqui um manjar dos deuses, não. Umas bolachitas e um café e já vais com sorte. E depois, a apresentação em si, eu tinha assim preparado para pedir desculpa pelo meu inglês, era assim a primeira frase que eu tinha preparada, mas quando eu vi outras pessoas a apresentar que não eram portuguesas, nomeadamente espanhóis, especialmente espanhóis, nada contra a malta espanhola, ok? Se houver aí malta de Erasmus, espanhóis, polacos a falar inglês, olha, qualidade. E como eu não estava a perceber nada que eles estavam a dizer, eu pensei, eu não vou pedir desculpa porque o meu inglês até não é assim tão mau. Então aquela frase eu cortei logo, eu não pedi desculpa. Pronto. Olhem, minha mãe está-me a ligar, desculpem. É assim, coisas que acontecem a gravar. Pronto, e ajudou-me no inglês, mas não tenham medo, que há malta que fala pior que vocês. Quase certeza. Há sempre malta que fala pior que vocês. Qual era a parte que eu tinha mais medo? Eram as perguntas em inglês, que nem era eu apresentar, porque aquilo já estava em inglês, maioritariamente era ler, honestamente. Apesar que a última conferência que eu fui era meio esperta e meti só lá gráficos e agora desenrasca-te aí a falar. Também a realidade é que eu não tive tempo para escrever nenhum guião, portanto, eu pensei, é o que é, e fui. Depois, pá, as perguntas é a parte mais difícil, que é, podem-te perguntar qualquer coisa e tu não tens nada preparado, porque é quase impossível preparar todas as perguntas que te podem fazer numa conferência ou mesmo na defesa da tese. Essa é outra história, não é? Que a gente começa a idealizar perguntas possivelmente que nos vão fazer, com sorte vai calhar tudo ao lado, não vou fazer nada daquilo que nós pensámos que vão fazer, portanto, essa foi a parte mais que eu senti mais difícil, a minha mãe continua a insistir a ligar-me, e pronto, mais coisas, é assim, a parte das perguntas também foi interessante, eu sei que recolhi muita coisa das perguntas que me fizeram, acho que houve 2 casos em que eu recolhi também coisas para investigação futura, para variar, não é? Clusters, mandaram-me fazer clusters, eu tipo, já tenho um monte de análises aqui estatísticas, esta malta pensa que isto é o quê? Pronto, isso é outra coisa, que é meter limite às sugestões que as pessoas vos dão, e quando digo sugestões é de orientadores, é de tudo, porque começam-vos a dar um monte de sugestões e faz isto, e faz aquilo, e faz aquilo outro, e nós temos que ter autocrítica e saber gerir o nosso trabalho, porque no final do dia o trabalho é nosso, não é? Apesar de ir lá o nome dos orientadores, mas o trabalho é nosso. Então também temos que meter um bocadinho de travão no que é que vamos incluir aqui, e eu fiz isso. Aquela malta a dizer propor clusters. Quer dizer, não tenho mais nada que fazer na vida, daqui a nada faço uma nova, isto são tudo análises estatísticas, malta. Daqui a nada, isto é uma festa, não é? Pronto, maioritariamente é isto, relativamente também a esta questão das apresentações. Eu tenho aqui mais perguntas, isto nunca mais acaba, malta. Então, mas estamos quase a acabar. Como é que vocês lidaram com os nervos, desculpem, estou a ficar disléxica, / ansiedade ao chegar à data da entrega ou quando alguma coisa corria menos bem? Queres começar, Marta? Assim, eu tive bastantes nervos.
chorei bastante no final, quando estava mesmo perto da entrega, porque uma vez que, como eu já disse, o Covid a mim atrasou muito a parte das respostas, eu tive até agosto para obter 102 respostas e eu tive mesmo que pôr um limite a mim mesma, ou seja, eu não ia estar mais à espera de respostas porque podia nunca mais as vir a ter. A seguir a isto, eu tive um problema que foi com o PLS, que é um novo software que eu nunca tinha utilizado e que as minhas orientadoras também não faziam patabina do que aquilo era. Então o que é que acontece? Além dos nervos de que a data está prestes a chegar e tudo aquilo que estava a correr mal, eu não sabia trabalhar com o programa. A sorte foi que eu tive uma amiga Telma que me ajudou imenso, perdeu bastantes horas dos dias dela para me ajudar. No meio disto tudo ainda tinha montes de problemas com a minha base de dados no SPSS, que aquilo estava-me a dar montes de problemas. Depois eu não conseguia ter reuniões com as minhas orientadoras, porque é o que eu digo, toda esta situação foi muito complicada, então é preciso respirar fundo e saber mesmo lidar com isto, porque nós vamos chorar, quase toda a gente deve ter sentido isso, depois nós sentíamos que não sabíamos fazer nada, que não éramos ninguém, e depois víamos as horas a passar, os dias a passar e nós não conseguíamos resolver os problemas. Mas temos que respirar fundo e acreditar que nós vamos conseguir. E acima de tudo isso, e depois também é importante termos do outro lado as pessoas certas, porque se tivermos uma pessoa que nos deita abaixo, nós nunca iremos sair de lado nenhum. Mas por sorte, eu tive ótimas pessoas que sempre me deram montes de motivação e que sempre disseram que eu iria conseguir. Por isso, muito obrigada. E pronto, e é isso, é nunca desistir e ser sempre consistente e acreditar sempre que vai ser possível fazer. Mais tarde ou mais cedo ela vai ser feita, por isso é só acreditar. Calma, e tu? Como é que lidaste com isto? A minha maior ansiedade também foi na data, o aproximar-se da data da defesa. A ansiedade foi durante o ano inteiro, ou seja, eu tinha sempre a sensação me faltava alguma coisa e tinha sempre alguma coisa para fazer. E foi muito difícil, mais uma vez, nós já falamos aqui muito da situação pandémica atual e foi muito difícil gerir toda a situação pessoal, foi muito referido por ti, foi referido por Filipe, foi muito difícil gerir as emoções, distanciados de todos, não havia espaço para o convívio e estamos sempre quase 24 horas, ou melhor, 24 horas fechados em casa e uma grande parte do tempo ter passado em frente ao computador, isso não nos dava nada. Ou seja, a minha maior ansiedade não foi com o aproximar da defesa, para mim foi um alívio, porque obrigou-me a parar. Vocês já perceberam que sim, que obrigou-me a parar. Para mim, eu só queria que criassem o tópico no Moodle para poder submeter, sinceramente, porque eu precisava mesmo disso, precisava de encerrar esse capítulo. A minha ansiedade foi durante o ano, ou seja, foi lidar com esta questão toda de problemas que foram surgindo, porque também foram surgindo bastante. Esta que já referi a questão da literatura, mas também tive problemas com os meus dados, tive que descobrir abordagens alternativas para conseguir chegar onde queria. Por isso, a maior dificuldade para mim foi a ansiedade durante esse período, não tanto na data da defesa. A data da defesa para mim foi um alívio, honestamente. Certo. E tu, Filipe? Eu, no meu caso, o que me causava mais ansiedade e mais raiva e mais problemas era o facto de, como estivemos o ano inteiro em casa, e eu não associo muito casa a um local de trabalho, estar no mesmo quarto, a dormir, a trabalhar, a fazer tudo e mais alguma coisa, e depois, como tivemos em momentos em que estava toda a gente em casa, porque tivemos aquela pausa de quarentena, toda a gente, e ter os pais em casa, ter o irmão em casa, ter tudo, é muito difícil de dizer, ok, vou-me pôr ali no computador estas horas a trabalhar, porque se uma pessoa sai de casa e vai até um café, está lá naquelas horas e está mais motivado, ou mesmo na escola, etc. E eu acho que o que me causava ansiedade era isso, era que eu passava os dias e dizia, hoje não fiz nada. Passava no dia seguinte, voltava a acontecer a mesma coisa, não fiz nada. E isso era o que me causava raiva, entre aspas. Depois eu tive bastantes dificuldades em termos de comunicação, porque lá está, Covid, mais uma vez, uma pessoa enviava um e-mail e demorava semanas a responder, às vezes a escola com problemas mesmo, já falámos das conferências, problemas porque
é muito bonito ir a uma conferência, mas também é muito problemático e às vezes muito complicado em termos de procedimentos. Temos de ter essa noção, porque tal como a Patrícia mencionou, como há a parte do pagamento pela instituição, tudo isso é uma burocracia enorme e isso também causa alguns problemas. E depois, a chegar à data, a minha maior ansiedade era mesmo de entregar, tal como a Telma. Eu cheguei a um ponto que eu dizia, ponham lá e abram aquilo para eu colocar lá a tese, porque eu ia alterar uma coisa e no dia seguinte ia a ler e eu, isto já não está, isto já tem outro erro aqui, já tem outro... Depois eu queria ler e uma pessoa lia tantas vezes a mesma coisa que eu estava a ler por ler. Às vezes uma pessoa estava a ler e se me perguntassem, olha, o que é que acabaste de ler? Eu dizia, olha, já nem sei, porque... E então é muito difícil também nessa parte depois de encontrar erros. Até um conselho que eu dou é, se tiverem a oportunidade depois no final, mais para o final, se tiverem algum amigo ou assim, e trocarem a tese e lerem uma do outro, algo assim é importante. E então no fim a minha ansiedade era mesmo de género, coloquem lá aquilo aberto para eu ir lá e pausar e não olhar mais. Porque eu sabia, e aliás eu só olhei para fazer o PowerPoint, porque eu sabia, se voltasse a ler, que ia encontrar outra frase que não fazia sentido, que ia encontrar outro termo que já não estava bem e que ia voltar a alterar. Então eu acho que essa parte da ansiedade também está muito presente e lá está, como estamos muito tempo sozinhos, temos aquela ansiedade de eu sou literalmente um inútil, não estou a fazer tudo, o dia tem 24 horas e eu devia estar 10 horas ali à frente do computador, tipo, não é necessário. Se vocês hoje não tiverem motivação, eu sou muito assim, eu se calhar em 3 horas, se estiver motivado e se estiver disciplinado a trabalhar, trabalho mais do que um dia 10 horas à frente do computador que não me está a apetecer aquilo. E portanto também temos de ter esse respeito por nós próprios e essa capacidade de dizer, pronto, hoje não me apetece, não vou fazer, amanhã compenso. E acho que essa gestão é muito importante. Certo, desde que não façam isso um hábito, né? Não vos apetecer todos os dias, depois não chegam ao final e não fazem nada. Porque assim, eu há dias em que, confesso, imaginemos, uma semana, eu ainda não fiz nada, chega à sexta-feira, eu penso, ok, não me apetece outra vez, mas eu vou-me insistir agora. Vou insistir agora um bocadinho, mas sim, eu percebo, temos que respeitar um bocadinho também o nosso tempo e a nossa saúde. A nível de ansiedade, eu cheguei a fazer um post no Instagram sobre isto, que é, isto não é, eu acho bonito, muito engraçado, como é parte da malta que faz o mestrado, chega ao final e tira a fotozinha da praxe com o caderninho à frente da universidade, lá a dizer Universidade X, todos contentes. E dá para parecer que isto é bué da fácil, porque é geralmente isto que acontece. Eu chego ao meu Instagram e a semana passada estava a ver malta tipo, que já entregou, porque já houve muita gente que defendeu a tese. Nós ainda não, né? Infelizmente, mas vamos ver o que vai acontecer. Que já entregou e tirou a fotozinha e obrigada à família e aos amigos e tal, e aos orientadores, isto é um mar de rosas. E eu pensei, não, eu vou fazer uma publicação para mostrar também à malta que isto não é assim tão fácil. Porque eu lembro-me que no dia do meu aniversário, dia 25 à meia-noite, estava a malta a ligar-me e eu estava a ignorar chamadas porque eu estava a trabalhar na tese. Porque eu sabia que dia 25 de setembro estava quase a aproximar-se a entrega que era supostamente dia 15 de outubro. Portanto, eu no dia do meu aniversário estava super cansada, tinha tido um dia de trabalho horrível e mesmo assim eu fui lá à meia-noite e estava a fazer tese. Portanto, com isto quer dizer que não é um mar de rosas fazer dissertação. E ocorre problemas. Já percebemos que pode ser a nível da literatura, por não terem controle já do que é que pesquisam e não pararem, ou a nível de quantitativo, quem fizer uma tese na área quantitativa, que é, pode haver problemas com a base de dados, com o questionário, com whatever, os resultados não serem aquilo que nós queremos, os resultados até poderem, e isso às vezes é mais grave, que é, tendo em conta a literatura, não estarem adequados, e quando isso acontece temos uma situação aqui pior e se calhar vamos ter que fazer uma nova abordagem. Como pode acontecer problemas de controlo, de nível de gestão pessoal, como é um trabalho nosso, somos nós, e só estamos... Portanto, se não formos nós a fazer, ninguém vai fazer por nós a dissertação e não vai ser os orientadores de certeza a fazerem. Portanto, os orientadores servem para orientar, não para fazerem-vos a dissertação. Portanto, não vale a pena contar com a ajuda dos orientadores para a fazer, porque não é isso que vai acontecer. E temos aqui outra problemática que pode gerar ansiedade e pronto, é assim, a minha maior ansiedade foi, honestamente, foi saber que estas 3 lindas carinhas, que quem estiver a ouvir no Spotify não as vê, já terem entregue ou enviado aos orientadores e aqui a Patrícia ainda nem sequer ter terminado a tese. Portanto, honestamente foi a minha maior ansiedade, foi
Mas foi uma coisa positiva porque eu andei à perna, porque eu dei à perna totalmente. Eu pensei, não, eu vou entregar esta porcaria. Eles já têm feito e não eram só eles, eu sei que há colegas de mestrado que também já tinham enviado orientadores para relerem, não sei o quê, e eu estava aqui com uma grande ansiedade com uma coisa extra, que é, vocês para entregar têm que ter o parecer do orientador, pelo menos na nossa universidade é assim que funciona, temos que ter um parecer do orientador, portanto é uma das mais burocracias que é necessário entregar, que eu falei há bocado. E eu não sabia até que ponto, obviamente que as minhas orientadoras sempre tiveram a par do trabalho que eu tinha desenvolvido, mas eu não sabia até que ponto é que enviando, sei lá, com 2 semanas de antecedência era o suficiente para elas lerem e me darem o parecer positivo que podia entregar. Porque eu tive aqui mesmo até à data limite para entregar a tese e tinha esse receio. Pronto. Graças a Deus tenho 2 orientadoras que não me colocaram qualquer tipo de entrave quanto a isso, graças a Deus. Portanto, nisso eu tive muita sorte, porque se calhar se fosse outro orientador, por não ter um mês de antecedência, tinha dito, tu não vais entregar a tese, porque eu tenho que ter um mês ou mais para a ler. Portanto, também as minhas orientadoras sempre tiveram a par do que eu estive a fazer. Eu durante o tempo, assim como os meus colegas, nós marcávamos reuniões e mostrávamos e punhamos a par do que estávamos a fazer, portanto não era só chegar ao final de setembro, sei lá, enviar e depois em outubro ela dizia, olha, está feito, não está feito. Portanto, houve aqui um acompanhamento também, eu não sou assim tão desmiolada da cabeça. Mas eu senti muita ansiedade quando eu vi, tipo, o prazo, no meu caso, porque eu estava atrasada. Portanto, como eu estava atrasada, eu senti uma ansiedade gigante. Eu passei a deixar de ter noites, porque eu andava feita maluca, umas olheiras até ao final da cara. Portanto, eu acho que sinceramente eu no mês de outubro eu tive muitos problemas de saúde e eu não sei até que ponto é que não foram possivelmente consequência daquele mês tão ansiosa e tão estressada. Portanto, eu acho que possivelmente os problemas que eu tive de saúde naquele mês foram um reflexo de tudo, daqueles meses quando eu ali muito ansiosa e muito estressada. Portanto, malta, isto não é um mar de rosas. Como é que uma pessoa controla esta ansiedade e nervos? Foi o que a Marta disse, é ter as pessoas certas e não ter ninguém a mandar abaixo, porque se tivesse alguém a mandar-me abaixo, ou se não tivesse tido o apoio, por exemplo, das minhas orientadoras, a dizer, não, ok, a gente sabe o trabalho que tens feito até hoje, não é por isso que te vamos proibir de entregar, isso foi fundamental quando elas me disseram isso, porque se eu não tivesse esse tipo de apoio, assim como o apoio dos meus colegas, como o apoio do meu namorado, da minha família, etc., a dizer, tu consegues, vai lá, tu consegues, esqueçam. Tinha mandado uma pessoa completamente abaixo, porque nós já estamos ansiosos só por si, estressados porque alguma coisa não está a correr bem, ou porque está a data a chegar, e se não tivermos apoio, então é para morrer. Eu conheço casos em que houve malta que não teve esse apoio, ou porque os orientadores disseram, olha, não acho que a tua tese esteja fundamentada o suficiente para entregares. Eu não sei o que é me dizerem isto com X tempo de antecedência. Eu fui abaixo? Sim. Fui abaixo, vou repetir. A sua conexão com a internet está instável, vocês conseguem me ouvir bem? Agora? Sim. Ok, pronto. Estava a dizer que eu conheço casos de malta que ou os orientadores botaram abaixo, portanto, a um mês da entrega disseram, olha, isto não está bom, reformulei isto num mês, portanto, isto acontece, existe casos que aconteceu, eu não sei como é que lidaria com uma coisa dessas. Completamente uma coisa que acredito que seja muito difícil de lidar, ou até mesmo, tipo, não sei, não conheço nenhum caso, mas não sei, com isto tudo da pandemia, a família constantemente em casa, contigo fechado dentro de casa, se calhar não te deixar de trabalhar, olha, vai lavar a louça, agora vai fazer isto, vai fazer aquilo, e eu tenho que fazer a tese, não sei, por acaso não é o meu caso, mas acredito, já foi o meu caso em tempos, que também não seja fácil, não é? Que é, os pais parece que nunca percebem que nós temos testes, temos coisas para fazer, querem que a gente tire boas notas, mas na realidade tem que ir lavar, o prioritário está a lavar a louça. Já me aconteceu isto em tempos antigos e é triste. Vamos passar para coisas menos deprimentes. Faltam-nos aqui 2 perguntinhas. Uma delas é se vocês tiveram algum método de trabalho durante o ano que implementaram. Se há alguma coisa específica. Telma, queres começar? Sim. Bem, assim, em termos muito gerais, o que é que eu fiz? Foi a primeira vez que eu comprei uma agenda. Nunca tinha tido uma agenda mesmo em papel, nunca tinha tido. Então este foi o ano e obriguei-me, eu ia apontando e ia-me obrigando a cumprir naquele dia a tarefa que eu tinha estipulada.
não vos vou dizer que foi sempre cumprido à risca, até porque surgiram imprevistos, por vezes não era possível cumprir, então portanto, tinha que fazer um certo desvio, mas fui-me obrigando a cumprir aquele plano mais ou menos, para depois não me acontecer o quê? Eu já sei que sou muito estressada, não lido muito bem com o facto de trabalhar sob pressão, e aquilo que tu passaste, aquilo que tu descreveste com a chegada do dia da defesa, com a chegada do dia da entrega, eu acho que se estivesse nessa situação não era capaz, porque eu não tenho essa capacidade de trabalhar até às tantas da noite e estar ali, sempre ali, concentrada até, eu não consigo fazer noitadas, tenho essa dificuldade. Então, como eu já sei que não sou boa a trabalhar sob pressão, eu tive que arranjar aqui uma forma de não ter que lidar com essa pressão. E foi um mecanismo, ou seja, no dia X tenho que ler não sei o quê, tenho que resumir não sei o quê, fazer uma tabela, fazer isto, ou seja, foi um trabalho e um caminho bastante longo, mas foi esse método que me ajudou a ir cumprindo aquilo que eu fui estipulando. Assim, de grosso modo, foi isso. Foi a primeira vez que eu comprei uma agenda, pronto. E foi essa agenda que foi a minha grande amiga ao longo deste último ano. Adoro. E tu, Marta? É assim, eu confesso que no início não tinha um método específico. O meu método foi, como eu só comecei a trabalhar para isto a partir de mais ou menos de novembro, como já foi dito, devido àquele problema de estágio que nós íamos impor, eu sabia que tinha os Tag Masters em março, sim. Então eu sabia que eu tinha que entregar um artigo feito ou parte do artigo feito. Então o meu método foi mesmo esse, foi trabalhar aquilo que eu podia, o máximo que eu podia, até até a apresentação dos Tag Masters. Depois daí, o que é que acontece? Eu novamente não tive um método, porque eu estive à espera de poder enviar questionários para as empresas e aí eu não conseguia prever, porque tiveram todas fechadas, então era muito impossível eu dizer, eu agora vou enviar, porque tive que atrasar várias vezes. Confesso é que no final, mais perto do final, eu fiz aquilo que a Telma também disse. Comecei-me a propor objetivos diários, ou seja, eu ia dizendo que no dia a seguir eu tinha que fazer tal coisa. E aí sim, portanto, o meu método foi mesmo só na parte final da tese, porque no início eu confesso que não tinha um método específico. Foi mesmo Ela só foi a parte. freestyle. Foi mesmo trabalhar por datas e datas de entrega. Acho que foi mais assim. E tu, Filipe? O Filipe foi freestyle, aposto. Kinda. Mas sempre que dependia de mim, eu tentava também, eu tenho um caderninho e tentava ir apontando, nem tanto por dias, porque é como eu digo, eu respeito-me um bocado, e como eu também tinha tempo livre, não vou mentir, porque se eu estivesse a trabalhar durante o ano teria sido muito mais complicado. Como eu tinha mais tempo livre, eu colocava uma tarefa por uma semana e ao longo da semana ia-me gerindo como mais me dava jeito. Mas sempre que dependia de mim eu fazia essa gestão, só que o que dificulta um bocado essa fase é que há coisas que dependem de vocês e vocês acabam de fazer aquilo, mas, por exemplo, mandam para os vossos coordenadores corrigirem e aquilo, imaginem, demoram um mês a corrigir. E depois eles, durante esse mês, vocês têm um bocado mais de dificuldade porque, embora tenham algo para fazer, não têm aquela pressão de, ok, tenho isto, então vão adiando até, olha, vou esperar que ele me responda. E depois ele responde-vos e diz-vos, ok, olha, altera isto tudo e manda-me amanhã. E vocês, se calhar, nesse intervalo de tempo de um dia, têm de trabalhar mais e têm de gerir mais o vosso tempo do que se calhar em 15 dias anteriores. Então eu acho que assim é muito importante termos essa gestão e irmos escrevendo e irmos praticando isso e dizer vou fazer isto, isto e aquilo, mas também acho que temos de entender que nem tudo somos nós que controlamos e foi uma das maiores dificuldades também ao longo do ano, é entender isso, é que nós não, quando somos nós que não controlamos, nós não podemos nos sentir mal por isso. Então, se vocês tiverem de estar uma semana parados porque estão à espera de uma resposta para alguma coisa, não depende de vocês e não se têm de sentir mal por isso. E então a minha dica é irem-se mantendo organizados e não deixarem tudo para a última, porque não vai correr bem, mas ao mesmo tempo também respeitarem o tempo das coisas. Yeah. Pá, da minha parte, eu acho que andei aqui a tirar o som. Eu ando sempre aqui nas tecnologias, vocês ouvem bem, não é? O que eu acho especificamente a nível de método? Eu sou muito metódica, eu utilizo sempre métodos e vou buscar estratégias, eu sempre fui assim.
Eu andei ao início a estabelecer dias da semana para fazê-la, mas realistas, não foi tipo vou fazer todos os dias, meia hora. Foi realista, tipo segunda, já não me lembro muito bem quais foram os dias em específico, mas eu nos primeiros meses eu estabeleci dias e cumpri mais ou menos, foi aquilo que eu disse há bocado, cumpri mais ou menos durante um mês, certinho. Depois no mês a seguir descambei totalmente, mas acabei por manter os mesmos número de dias que eu tinha estabelecido para fazer a tese durante a semana, só não foi nos dias específicos que eu tinha dito. Ou seja, se calhar tinha estabelecido terça e quinta e acabei por trabalhar na sexta e no sábado. Ou seja, acabei por trabalhar o mesmo número de dias, só não foi tão metódico como eu tinha colocado. Depois, especificamente 2 meses antes de entregar a tese, eu estabeleci um plano de trabalhos, consoante aquilo que me faltava. E isso aí eu cumpri. Porque se eu sabia que se não cumprisse, eu não ia, era impossível entregar a tese. Portanto, eu cumpri literalmente, eu punha até aquela data, aquela revisão de literatura específica tem que estar feita. E fiz isso até ao final e correu muito bem ter estabelecido estes métodos, porque não era uma data que alguém me tinha imposto, foi uma data que eu impus a mim própria para entregar determinadas partes da tese. Ou seja, entregar a mim própria, não sei se faz muito sentido, mas foi isso que eu fiz. Mas eu tive outros métodos, por exemplo, eu já estabeleci qual é que é a nota da tese que eu quero ter ao início. Agora, se isto vai acontecer ou não, não sei. Ou seja, eu trabalhei a minha tese para a nota que eu quero ter. Isto pode ser um bocado estranho, mas foi isto que eu fiz. Portanto, tentei que a qualidade fosse para aquele ponto. E há uma coisa que nós fizemos, que foi quando nós entregamos no StegMaster, nós temos que fazer como é que eles chamam? Um plano que vai a científico. Vocês lembram-se qual é o nome? Estou-me a esquecer. Plano de trabalhos, acho eu. Plano de trabalhos? Ok. Pronto. E aquilo era o quê? Era um resumo da tese, no fundo, um resumo, e depois havia uma parte em que tinha um plano de trabalhos que era uma análise temporal de quando é que nós queríamos ter as coisas feitas. E eu olhando agora para trás para o plano de trabalhos que eu fiz, eu inconscientemente cumpri aquilo tudo, o que é fantástico. Porque eu tinha estabelecido que iria finalizar o questionário mais ou menos em julho, e eu finalizei o questionário em julho, depois recolhi mais respostas, mas não o precisava, portanto eu em julho efetivamente acabei o questionário, mas tive a sorte, e confesso que é uma sorte de ter tido as respostas. Se não tivesse tido as respostas, que estava um bocado aqui fora do controle, ok? Mas pronto, eu nisso cumpri. E depois tinha também estabelecido que mais ou menos, acho que foi em julho, tivemos uma conferência que era a Helix, e para isso eu também tinha que ter X coisas feitas, e confesso que foi à última hora que andei a fazê-las. Acho que fiz mais ou menos um artigo científico numa semana, se isto é possível acontecer, mas ficou feito. Portanto, isso eu cumpri, que era aquilo que estava nesse plano de trabalhos que entregámos depois do StegMaster. E depois do StegMaster eu também tinha ali outras coisas no meio, outra apresentação que foi em Itália, que nós também fomos, e também tinha que ter coisas feitas até essa apresentação, também aconteceu. E depois eu aí fui muito realista, eu tinha posto a entrega de terminar a tese para 2 semanas antes da defesa, portanto ao início de outubro. Também foi mais ou menos isso que aconteceu. Portanto, eu acabei por ter aqui um método de organização, eu já tinha agenda, eu sou maluca por agendas e coisas de papelaria, portanto eu já tinha isto tudo feito e tudo planeado, não cumpria a regra, e é isso que o Filipe disse, nem sempre vamos cumprir a regra, aquilo que estabelecemos, e se calhar se formos a ver noutra perspectiva até acabámos por cumprir, só que de outra forma, foi aquilo que eu disse, em vez de ser terça e quinta eram 2 dias, ao todo eram 2 dias, e foi isso que eu acabei por fazer no resto do tempo. Sim, porque a trabalhar e a fazer tese eu tive mesmo que ter alguma disciplina, porque eu não ia ter aqui outra forma de o fazer. Ou seja, eu ia fazendo um bocadinho todos os dias. Eu lembro-me perfeitamente que um mês ou um mês e meio antes, eu acho que as minhas orientadoras achavam que eu não ia entregar, porque eu na realidade, escrito, eu não tinha nada. Portanto, tinha tudo, era já organizado onde eu queria, como eu queria, o que era preciso. E depois a escrita acabou por sair naturalmente no resto do tempo que faltava e acabei por conseguir entregar até antes do tempo que eu estava à espera de entregar. Portanto, sim. Olha, nós temos aqui uma última pergunta, porque já estamos aqui há montes de tempo e a malta quer ir comer. A malta que somos nós, que não sei que horas é que estão a ouvir isto. Que dicas finais vocês davam aos estudantes que vão agora começar a fazer a dissertação? Queres começar, Filipe? Bem, a primeira dica que eu dou é relativamente ao tema.
tentarem ao máximo não deixar para o fim e depois escolherem qualquer coisa só porque têm de fazer. Acho que devem, logo no primeiro ano de mestrado, irem avaliando as áreas que vocês gostam mais, até dentro das cadeiras que vocês vão ter, qual delas é que gostam mais, qual é que se relaciona mais convosco, porque vocês vão estar um ano inteiro à volta daquilo, e se for à volta de uma coisa que vocês não gostam, é logo mais complicado e vão estar a fazer quase por obrigação. Outra coisa muito importante também é, com os coordenadores que vos vão acompanhar, tentem escolher alguém que saibam, e às vezes nós queremos escolher os professores mais simpáticos e os que achamos que nos vamos dar melhor, mas até acho que aquele professor que vocês até podem achar que é mais chato e que vos vai pedir mais coisas e que vos vai estar mais em cima, é melhor nestes casos, porque vai puxar mais para vocês, vai-vos dizer não, isto não está bem, reformula, isso não é mau, isso é uma coisa boa, porque também significa que a pessoa está interessada em que vocês apresentem uma coisa em condições e uma coisa com qualidade. Depois, ao longo do ano, acho que é muito importante ter disciplina, serem disciplinados, não deixarem tudo para o fim, tentarem ir organizando ao longo de todos os meses que vocês têm, rodearem-se dos vossos colegas, dos vossos amigos, da vossa família, e tentá-los incluir nesse processo, nem que não seja na parte do apoio. As pessoas vos darem um bocadinho de apoio que vocês também merecem, e as pessoas estarem lá para vos dizerem, ok, tu ainda não fizeste isto, mas tu já fizeste estas 30 coisas que tinhas para fazer, e se calhar, se há um mês atrás vos perguntassem se tu ias conseguir fazer isso, tu ias dizer que não. Porque, por exemplo, no artigo que nós fizemos no nosso primeiro ano, se me perguntassem no primeiro ano se eu ia conseguir fazê-lo, eu estava de género, não vou conseguir fazê-lo porque não sei o que é isto. E agora olhamos e pensamos, por amor de Deus, é claro que íamos conseguir, porque nós, se nos mentalizarmos e se acharmos que somos capazes, nós conseguimos sempre. Se os outros conseguem, nós também conseguimos. Mesmo que achamos que uma pessoa é muito inteligente e nós não temos essa capacidade, ok, se calhar aquela pessoa precisa trabalhar 5 horas e nós 10, mas se tivermos essa mentalidade, nós vamos conseguir, e então acho que isso é muito importante. E, em último lugar, acho que nunca devemos desistir, isso é algo que nós queremos, acho que temos mesmo de lutar, e se nós fomos para aquele mestrado foi por alguma razão, e se estamos tão próximos de acabar, nem que não seja pelo terminar, façam esse esforço e vejam que não se vão arrepender. Muito bem, Chagas Freitas aqui. Telma. Os meus conselhos, os meus conselhos passam um bocadinho por aquilo que o Filipe acabou de referir, a verdade é mesmo essa. Nós precisamos, sim, sem dúvida, definir um tema o mais rapidamente possível, e não é só definir por definir, claro que sim, tem que ser algo que nos interesse, porque se nós vamos andar mais ou menos um ano a trabalhar nele, convém que nós gostemos daquilo que estamos a fazer, que nos identifiquemos. Depois, a parte do apoio, essa sim é importante, e já foi dito aqui que o trabalho da dissertação é algo muito solitário, e a verdade é que é, porque nós também chegamos a um ponto que nos envolvemos muito naquilo que estamos a fazer, e por muito que às vezes as pessoas que estão à nossa volta, eu digo até, por exemplo, a família nos queira apoiar da melhor forma que pode, não consegue perceber aquilo que nós estamos a fazer, porque quem não passou por isto é muito difícil perceber o trabalho e a pressão, não é? Que está toda envolvida neste processo. Por isso, claro que se formos falando com amigos que estão a passar exatamente pelo mesmo que nós estamos a passar, dá-nos um ânimo e uma motivação diferente do que se calhar se tivermos outras pessoas à nossa volta que são completamente bem intencionadas, mas não nos conseguem ajudar concretamente, porque de facto não conseguem perceber aquilo que nós estamos a fazer. O máximo que nos conseguem dizer, olha, não desistas, vai correr tudo bem, e é isto que nós mais ouvimos, não é? Agora, quem está a passar pelo mesmo que nós consegue perceber os problemas que nos vão surgindo e vão também tentando ajudar-nos nesse sentido. E o meu conselho passa por aí. Se nós fomos para o mestrado, foi o que o Filipe disse, é porque fomos com um objetivo, e o objetivo é terminá-lo, certo? Por isso é insistir, persistir e não desistir. Porque os problemas vão surgir. Eu já vos disse isto logo no início. Não há nada perfeito, os dados não são perfeitos, a revisão de literatura não é perfeita, o trabalho final não é perfeito, é muito difícil. A perfeição, costuma dizer que a perfeição não existe, não é? E não é à toa. Por isso, o segredo é nós tentarmos não desistir dos nossos objetivos. E trabalharmos muito, temos que estar preparados para trabalhar, isso sim, vamos ter que trabalhar muito. Agora, se eu tenho que trabalhar 5 horas e o meu colega tem que trabalhar 10, ou se eu tenho que trabalhar 10 e o meu colega só trabalha 2, isso já está relacionado com o ritmo de cada um, certo? E isso nós também temos que nos respeitar a nós próprios, que já foi referido aqui. Por isso o meu conselho é mesmo esse. Foquem-se, trabalhem e não desistem. Muito bem. E tu, Marta, o que é que aconselhas? Eu concordo com tudo o que já foi dito pelos meus colegas. Acho que o tema, sem dúvida, que é as coisas mais importantes da nossa tese,
porque é uma coisa que nós vamos ter mesmo que gostar, porque senão nós vamos olhar para aquilo e vamos dizer sempre que não gostamos, então nada vai ser perfeito para nós. Apesar de nada ser mesmo perfeito, para nós então vai ser horrível trabalhar naquilo durante um ano inteiro e não gostarmos. Portanto, mestrado no nosso caso são 2 anos, então pelo menos no primeiro ano, da forma como vocês vão trabalhando, acho que devem sim ir escolhendo temas e ver daquilo que realmente vocês gostam, porque é um ano inteiro a trabalhar naquilo. Depois é o que eles dizem, é começar a partilhar os nossos problemas com pessoas que também nos entendem. Por exemplo, no nosso caso não foi possível fazer isso, mas se conseguirem trabalhar com outros colegas que também estão a passar pelo mesmo, acho que é muito importante, porque é uma forma de nós mantermos uma rotina e de mantermos o nosso trabalho, porque se nós sabemos que aquela hora é dedicada para nós trabalharmos, então ok, vamos dedicar esta hora a fazer as nossas coisas. E por mais que uma pessoa esteja mais adiantada do que outro, não é caso de preocupação, é caso de ok, nós vamos conseguir, é só o facto de que cada um tem as suas rotinas, os seus objetivos e nós também vamos definir os nossos para conseguir alcançá-los. Então, acima de tudo é isso, é escolher um tema que nós gostemos, também partilharmos os nossos problemas e acima de tudo nunca desistir, porque se chegamos à parte da tese, então nós também vamos terminar este ano e também vamos concluir o nosso mestrado. Tudo bem. Opa, agora é difícil dizer coisas diferentes, não é? Não, mas vamos começar pelo tema. O tema tem que ser um tema que a gente goste, sem dúvida, e tem que ser escolhido o mais cedo possível e não adiar muito aqui a cena, porque, enfim, já sabemos como é que é, a malta começa a não trabalhar, porque até ter o tema escolhido, depois é um filme, e não vou começar a fazer porque ainda não tenho o tema, pronto. Comecem logo e tem que ser um tema que a gente goste. Depois, aqui a nível, por exemplo, das conferências, eu acho que é uma mais-valia vocês meterem-se nisso, ou seja, sem dúvida, tipo, nós falámos sobre isso e acho que ninguém disse aqui um ponto negativo relativamente às conferências, à exceção das burocracias, mas burocracia geralmente nunca é fixe. Portanto, as conferências portanto, na sua essência é bom, ok? E só vai trazer coisas positivas, não vai trazer nada negativo para vocês, só se for dar trabalho, porque isso aí, malta, foi o que a Telma disse. Ir para uma dissertação, achar que ela não vai dar trabalho, é um erro total, porque a dissertação vai dar trabalho e vai dar problemas. É o sumo deste episódio, é dar problemas e dar trabalho, a tese. Relativamente às pessoas, super importante mesmo, porque eu acho que até é a coisa mais importante, porque isto é um trabalho sozinho, não é? Isso é um trabalho sozinho. Se nós não tivermos motivação para o fazer, e a motivação ganha-se através de várias formas, ou pessoas que nos motivem, ou nós a automotivar-nos porque queremos terminar, o objetivo é terminar, não vamos conseguir. Portanto, ter pessoas que nos rodeiam, que nos motivam para isso, ver, por exemplo, eu continuo a repetir isto, que era ver na altura que eles já tinham as coisas muito adiantadas e eu não tinha, isso não foi um entrave para mim, quer dizer, se fosse calhar uma mentalidade diferente, eu tinha desistido ali, que é, ok, eu não estou na mesma fase que eles, mas também o meu trabalho é diferente do deles, não é? Se calhar o método de trabalho deles foi diferente, começaram logo a escrever, eu comecei a fazer de uma forma distinta, que depois se calhar no resultado pode dar ao mesmo. Pronto, e isso é muito importante e esta aqui é que é super importante, que é não há teses perfeitas. Esqueçam isso, à exceção da Telma, que vai ter uma tese perfeita, não é? À exceção da Telma... É mentira, é mentira, eu sei, é mentira. A Telma já está a dizer mentira, é mentira. Não, mas não há nada perfeito, quer dizer, mais vale feito do que perfeito. Eu disse isto num episódio que já gravei há imenso tempo, que é, escrevam, tipo, qualquer coisa para lá, depois, escrevam com inspiração. Eu andei a escrever a tese ali com uns copinhos de vinho durante a quarentena, né, que a malta teve que ser. E olhem, eu a ver um copinho de vinho, não é tinto, que eu não gosto de vinho tinto, que isso é para mim, na minha opinião, isso é para velhos, o meu namorado vai já discordar, mas assim um vinho verde, Felgueiras, até foi, e aquilo rolou bem. Olha, fui escrevendo, toda animada. Depois tive que rever aquilo, foi com café, porque sabe-se lá o que é que uma pessoa escreve a beber vinho. Malta, isto não é uma dica, não se embebedem a fazer a tese, ok? Olhem, eu agora estou muito contente porque isto já entregámos, não é? Agora só falta defender.
Eu acho que eu não estou tão preocupada em defender agora, não sei se vocês sentem o mesmo, ou então eu estou noutro mundo. O Filipe diz que sim, a Telma diz mais ou menos. Opa, eu sinceramente neste momento já estou descontraídíssima, quer dizer, já entreguei, ok, acabou, aqui o meu martírio. A defesa há de ser qualquer coisa, que a gente está feito, eu já não consigo mudar, quer dizer, posso levar aquele caderno de alterações, não é? Mas vai ser só com o and e o i, que eu sou só ridícula, ter uma capa, tudo em inglês e depois ali um i logo na capa, assim chapado. Mas como a minha arguenta espanhola, podem perceber, não é? Ela nem vai saber o que é aquilo, ali uma letra ali no meio espetada. Mas pronto, eu vou fazer essa correção. No nosso caso, eu não sei se a gente vai ter que, isto é uma curiosidade, não sei se vamos ter que imprimir ou não, geralmente imprime-se. Nós somos da era da pandemia, portanto fica aqui marcado que, como somos da era da pandemia, não sabemos muito bem se isto vai ser só digital a tese, ou se vamos ter aqui uma componente de imprimir. Eu acredito que se a gente imprimir é só para ir tirar a fotozinha e ficarmos com ela, parece-me. Ou seja, para nada, porque eu acredito que imprimir a minha tese deve ser um dinheirão, a minha e a de qualquer um de vocês. Eu não faço a mínima ideia quanto é, mas eu não queria gastar 100 euros a imprimir uma papelada, né? Eu agora fiquei aqui um bocadinho gaga, estou com mais Joacina, só que pronto, enfim. Polémico agora. Malta, pronto, eles já deram dicas fantásticas, eu não repeti nada de especial, na realidade. Não há teses perfeitas, rodeiem-se de pessoas que vos motivem, escrevam qualquer coisa, depois revêem, também não há problema, também não escrevam muitas barbaridades. Pronto, basicamente é isso. Malta, nós vemos-nos no próximo episódio, porque eu acho que isto já vai em muito tempo e não sei se chegaste até aqui és tipo o maior da tua aldeia, porque isto já deve ir para aí em 2 horas. E é isso, vemo-nos no próximo episódio.